Boa noite, meus irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Centralcast, o podcast da Igreja Presbiteriana Central de Anápolis, da nossa Mocidade dos Jovens. E eu estou aqui comigo, com o Igor 3K e o Monarcão, para fazer a parceria com a gente aqui. E eu queria que você se sentisse à vontade. A ideia aqui é que seja realmente um bate-papo muito informal, muito agradável, com risada, piadinha, mas ao mesmo tempo também debatendo um tema sério, um tema importante para a nossa teologia, para abençoar a Igreja do Senhor, não é verdade? E eu também queria falar dos nossos patrocinadores, que somos nós mesmos. Se você quiser abençoar, então, o Ministério da Central Jovem, tem duas coisas que você pode fazer. Primeiro, curta e compartilhe. E segundo, compareça nas nossas programações, meus irmãos. Cola com a gente, assim que a gente retornar, acompanhe aí os nossos cultos, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Deus tem um plano para a sua vida, Ele quer te abençoar e Ele quer te abençoar através do nosso ministério, tá bom? Então, se você quer apoiar o nosso ministério, curta e compartilha esse vídeo. Quando as nossas programações voltarem, esteja com a gente presencialmente. Curta aí o nosso podcast, o bate-papo hoje é sobre evangelismo. Lembrando que tem uma palavra maravilhosa sobre sexualidade fora do casamento. A gente bate papo sobre homossexualidade, sobre masturbação e pornografia. Curte lá no nosso Instagram e no nosso YouTube. Acompanha lá que tá muito jóia. E fica aí com o nosso bate-papo agora. Roda a vinheta. Meus irmãos, o tema de hoje aqui, o nosso bate-papo, é sobre evangelismo. E eu queria começar perguntando para vocês o seguinte: vocês já conseguiram evangelizar alguém na vida de vocês? Vocês já tiveram essa experiência de trazer alguém para Jesus, assim, do zero até a conversão? Eu queria ouvir o testemunho de vocês. Vai lá. Com vocês, Noemi. Ô, Rubens, eu ia te dar a oportunidade. Assim, acompanhar do zero não, mas eu já evangelizei uma amiga, que ela era da Igreja Católica, ela tinha muitas dúvidas, muitas mesmo, e ela se converteu, ela creu em Jesus, ela procurou alguma igreja evangélica para frequentar e tudo, e foi muito legal porque ela tinha muita crise também no relacionamento dela com o namorado dela, e ela perguntava coisas assim de Adão e Eva para mim, e eu lembro que a gente ia para a faculdade, dentro do ônibus eu evangelizava ela, explicava coisas profundas da fé em relação à criação, queda, redenção, que são os pontos principais assim do evangelismo, né? Então ela foi uma pessoa que eu consegui acompanhar. Agora é o Gabriel. Rubens, então tá, o Rubens passou a bola, né? Ah, ele tá deixando o ouro pro final. É, né? Então, já tive a oportunidade também. Do zero, tive uma pessoa e teve um outro amigo meu que não foi do zero, ele já era cristão, mas assim, ele ainda tinha muitas dúvidas nos princípios básicos. Ele não entendia muitas das coisas, não que eu entendesse, mas eu pude ajudar ele nisso, sabe? Mas foi legal, assim. Infelizmente, o meu colega que veio do zero, eu tive uma frustração com ele, talvez é um assunto até para depois, porque esse processo de evangelização foi um processo lento aí, que a gente conversou muito, mas que acabou, conseguiu chegar onde a gente achou que ia ser bom e depois foi por um caminho também que não foi tão legal, sabe? Então, eu tive essa dualidade aí durante esse processo de evangelismo com ele. Mas é uma experiência legal, assim, e que a gente cresce muito, né? A gente mesmo, fazendo esse processo, a gente cresce muito. É que geralmente as pessoas têm muita dúvida em relação aos conceitos básicos, né? As pessoas querem conhecer Jesus e tal, mas como assim o sacrifício que ele fez há 2000 anos atrás vale para mim hoje? Então, eles trazem muitas dúvidas, né? Sim. E a gente tem que estar preparado, porque o evangelismo não é só falar assim, crê e vive e pá, pronto. Não é só isso, né? Eu acho que nesse quesito aí que a Noemi está falando, muitas das vezes a gente tem uma noção, pelo menos a gente que cresce dentro da igreja, no seguinte sentido: parece que tudo é muito claro para a gente cresceu escutando isso, cresceu aprendendo isso, então às vezes nós emitimos verdades e fundamentos que são assim, fundamentais para a nossa fé, e que a gente acha que já está intrínseco na nossa fala ou mesmo na consciência coletiva das pessoas. Então, muitas das vezes, a gente deixa de sanar dúvidas e expor o evangelho como ele realmente é, por ter uma visão muito simplista do que a gente vive, qual que é o nosso entorno, né, também. Por exemplo, eu trouxe um livro aqui, eu com as minhas bibliotecas. 300 livros aqui. Não, aqueles ali é deles, ó. É nossos agora que você deu pra gente, né? Esses eu li, eu peguei da parte da prateleira que eu li, entendeu? Esse livro aqui é muito interessante, eu recomendo, chama Procurei Alá, Encontrei Jesus.
do Nabil Qureshi. Não sei se é assim que fala o nome dele, mas é muito legal esse livro, porque ele é um ex-muçulmano que foi buscar a teoria do islamismo a fundo, e aí ele tinha um amigo da faculdade que era cristão, e o cara evangelizou ele, assim, ferrenhamente. Mas ele conta aqui no livro uma coisa que é muito interessante, que ele tinha muita dúvida em relação à Trindade. Para ele não fazia sentido, como assim Jesus é filho de Deus e ao mesmo tempo é Deus? Como assim Deus é 3 e é 1? Então, o amigo dele teve que explicar essas dúvidas que o Rubens falou, que às vezes a gente acha que, pela nossa experiência de igreja, né, a gente acha que é uma coisa comum, todo mundo entende, mas não. E ele fala aqui no livro que ele viveu uma crise profunda disso, né? Como assim? Eu aprendi lá no islamismo que só tem um Deus, que é só Alá. E como assim agora tem o Espírito Santo, tem Jesus que pagou minha culpa, e tem Deus, o Pai? Como assim? Então, essas dúvidas, elas são reais no coração das pessoas, né? E a gente tem que estar pronto para conversar sobre isso. Isso é evangelismo, né? Mel. Bom, para mim são duas experiências mais marcantes. Uma delas é o meu próprio marido, né? Que era católico. Aleluia! Chamou na responsa, hein? Exato, Quer vamos dizer que falar você pode nome, fazer né? isso, viu? Só pra deixar claro. Não é que Deus usou de misericórdia com a irmã que ele vai dar licença pro seu pecado. Tá bom? Ai, ai. Mas, assim, pra quem conhece ele, sabe que ele era católico, né? Então, assim, o início do nosso relacionamento foi essa transição. E pra mim foi muito bonito de ver toda essa transição, né? Que você, assim, você vai acompanhando como se fosse uma criança mesmo, crescendo. E é isso que a Noemi falou, as dúvidas, que pra gente é muito óbvio, assim, algumas coisas, vai crescendo ali e você vai vendo o coração sendo moldado. E uma outra experiência interessante que foi pra mim também foi porque a gente assim, né? Ele pratica escalada, eu vou lá só pra ficar vendo. Poxa, Mel, você não é tão fitness assim? Não. Eu só finge que eu sou aventureira, mas eu sou medrosa. Dá pra ver que você não é. Mas aí a gente tá incluso nesse meio, né? E aí um casal de amigos próximos nosso também tem se aproximado da igreja e é muito fantástico ver isso, assim, de perto, acompanhar cada processo, as perguntas que surgem, sanar essas perguntas, essas dúvidas, é muito bonito de se ver isso, né? E pra mim são essas duas marcantes. E você, Rubão? Olha o Billy Graham. Tô brincando. Não. Eu falei que ele deixou pro final. Não, Eu quero não. só dizer, gente, que Jamais. ele fez um TCC aqui, Não, ó. jamais. Bom, eu tenho experiências com evangelismo, assim, pregando, né? O tema evangelismo foi um tema que ele já queimou muito no meu coração, porque há um tempo atrás, eu e a Laís, inclusive, abraço Laís, nós éramos responsáveis por decidir as palavras nos adolescentes. Salve, Laís. Salve, Laís. E Beijo, assim, Laís. Alô, Mauro? Lembrei de você, viu, Mauro? verdade, Mauro, abraço. Mãe, beijo, mãe. Mas assim, era uma coisa assim, a gente discutia temas muito relevantes para a idade, faixa etária e tudo mais, temas complexos. Só que assim, chegou uma parte, uma época que eu vi que a gente não estava pregando e discutindo o principal, que era o Evangelho, a cruz de Cristo, morte, ressurreição, as boas novas, né? Então, assim, isso já queimou muito no meu coração. E eu fui despertado para isso no seguinte sentido, cara, a gente tem sim que discutir temas muito profundos, mas a gente nunca pode perder a nossa essência, né? A gente nunca pode perder um púlpito que olha para Cristo. Então, assim, isso eu tive muito profundo comigo também. Já tive experiências também de evangelismo na rua, com cartazes, falando para Jesus de pessoas desconhecidas, né, tentando quebrar a timidez, que é uma coisa assim, que é difícil. Quando você parece que está num ambiente que é preparado para aquilo, parece que é muito mais fácil, mas assim... Também quando tem uma coletividade, né? Uma coletividade, sim, um respaldo maior, né? Mas já tive essas experiências também, já tive muitas experiências com colegas também de escola, de faculdade, de falar. Mas, assim, é isso, eu sou apaixonado, né, pelo evangelismo e acho que é fantástico, é fundamental. E este foi o currículo de Rubens. Esse pessoal não perdoa. Gente, Eu vou ter que ir embora. Tá? Gente, mas esse é um negócio assim que a gente devia pensar, cara, por que vocês acham que, de repente, evangelizar, assim,
é um negócio tão difícil? Porque, tipo assim, nós estamos pegando pessoas que fazem parte da liderança da mocidade, que são gente, assim, crente a vida inteira, que tem o Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, tá na ponta. E a gente teve aqui algumas pessoas, não, levei um amigo, né? Eu também tive experiência de evangelizar uma amiga querida, né? Um meu namorado, tal, não sei o quê. Mas, assim, mesmo nós, assim, a gente evangelizou poucas pessoas. E se a gente for trazer isso para a igreja, menos ainda. De repente, quantas pessoas você acha que a gente conhece, que estão na nossa lista de contatos, que tiveram o mesmo privilégio de colher, né, as pessoas que nós colhemos, né? Então, assim, a pergunta que eu acho que, de repente, a gente poderia fazer aqui agora é, tipo assim, cara, por que esse negócio é tão difícil? Por que vocês acham que é tão difícil evangelizar? Tipo assim, não é um mandamento do Senhor Jesus para todos os crentes? Por que será que quase ninguém na igreja teve a oportunidade de levar alguém até Jesus? Eu acho, isso é uma questão que eu estava até pensando sobre, é muito contraditório, né? Porque, assim, na Bíblia fala ide, então isso deveria ser, assim, a primeira coisa que a gente aprende, assim, na vida deveria ser isso, que se a gente entender o amor de Cristo, então cabe a nós compartilhar ele. Mas eu acho que é muito do meio que a gente está vivendo hoje, tipo, na sociedade. Por exemplo, você entra na escola e aí nunca te perguntam sobre o que você pretende ser, assim, como pessoa. Sempre é no meio profissional. O que você quer ser advogado, quer ser aquilo, e isso vai sendo meio que deixado de lado. Mesmo assim, nós, aqui a maioria que nasceu na igreja, isso às vezes não é uma coisa que é levado para os pais, assim, a fundo, sabe? A risca, tipo assim, meu filho, beleza, você pode ser advogado, pode ser médico, pode ser arquiteto, pode ser o que for, mas a sua função na Terra é ir e evangelizar pessoas. Eu acho que a gente acaba deixando isso de lado, deixando um pouco da sociedade entrar nas nossas casas, não impondo isso, sabe? Quero ouvir mais palpites, gente. Vamos fazer um brainstorm, um toró de palpite aqui. Quer falar, mãe? Não, falar. Bebê, eu te dou a oportunidade. Então, eu acho que o Rubens até falou uma palavra que eu acho que é, pelo menos assim, na minha experiência, acho que é o que pega muito para muita gente. Timidez. Eu acho que, às vezes, a gente é muito tímido para falar de Jesus, né? E a gente tem que falar. Existe aquela frase famosa, eu até concordo com ela em 98% dela. Até a Rebeca, minha namorada, que me fez repensar ela e eu concordo muito com ela. Que é aquela assim, pregue o evangelho. Se precise, use palavras. Realmente, as nossas ações, né, tem que ser uma forma de evangelismo muito grande, porque elas demonstram o que a gente é. Mas se a gente uma hora não chegar e falar eu sou assim por causa de Jesus, as pessoas não vão saber isso do nada. Elas podem ver que a gente é diferente. Não é óbvio, né? Não é óbvio. Isso, precisa ser falado. Porque tem gente que não é cristã e seguem uma moral boa, são éticas e tem ações que a gente poderia ter. São iguais a gente externamente. E se a gente não falar que é Jesus, a gente talvez não se diferenciaria dessas pessoas. Então, a gente falar Jesus, às vezes, nos nossos ambientes que a gente vive, convive, a gente não dá conta por timidez, por medo de rejeição. Por mais que a gente fala que não tem, a gente tem medo de falar e ficar, nossa, o cara falando de Jesus, nada a ver. Querendo ou não, os nossos meios, a não ser a igreja, todos vão ser contra essa nossa fala de Jesus, né? Essa frase é uma frase historicamente atribuída a Francisco de Assis, né? São Francisco. E ela é interessante porque ela é parcialmente verdadeira. De fato, nós temos que pregar Jesus com as nossas vidas, né? Sem demonstrar palavras, assim, ter um comportamento que reflete o Deus que nós servimos. Por outro lado, ela é falsa porque o evangelho é uma mensagem. Vocês já pensaram nisso? O evangelho, ele é um conteúdo a ser comunicado. Qual que é o conteúdo do evangelho? Cara, você é pecador, você vai para o inferno. Você está rodado. Por você, sem chance. Qual que é a esperança que você tem? Você acha realmente que você ajudou meia dúzia de velhinha a atravessar a rua, você vai para o céu. As coisas boas que você faz não anulam as ruins que você já fez. Você precisa de alguém para perdoar os seus pecados. E é isso que Jesus veio fazer. Só tem esperança nele. Então, assim, se essa verdade não for comunicada, como é que a pessoa pode ser salva? Através do bom exemplo? Não tem chance, né? Então, ao mesmo tempo que você tem que viver, também tem uma mensagem, um recado a ser passado. E esse recado precisa ser transmitido através de palavras. É, isso que você falou, Henrique, acho que é uma crise nossa muito hoje em dia, né? Que, eu acho que eu faço coisas boas, então eu sou digna de ir para o céu. Não é assim. A gente sabe que não é assim, né? O evangelho verdadeiro, ele diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer, nenhum. Ninguém pode bater no peito e dizer assim, Deus, eu mereço entrar aí neste lugar.
Não, todo mundo pecou, né? Só Jesus foi o único digno. E, assim, sobre essa questão do que você perguntou, por que é tão difícil a gente evangelizar, né? Acho sim, Lopes, que tem muita timidez, né? Tem muito do nosso contexto, Mel, das coisas que a gente está acostumado a conversar, e essa não é uma coisa muito comum de conversar. Mas eu creio também que, às vezes, a gente precisa romper barreiras. O evangelho, ele não é uma coisa à parte na minha vida e eu só evangelizo se eu pregar igual o pastor, vou pregar igual o Rubens, aí eu estou evangelizando. Não, o evangelho, ele é prático, ele é no meu dia a dia. Então eu compartilho com o meu irmão, com a pessoa do meu lado, aquilo que eu vivi com Jesus. Então, por exemplo... Isso é até um debate interessante, né? Será que evangelizar é ouvir o pastor falar? Né? Será que evangelismo é ir para a igreja e ouvir o que o pastor tem a dizer? E eu tenho, se assim, limita a isso, né? Eu tenho uma coisa muito interessante para contar para vocês sobre o Ministério Infantil, né? Uma vez eu estava lá com... Outro cai não, irmão. Então, vamos fazer uma pequena edição Pessoal, agora. Não, vamos continuar, que isso daqui tem que ser mostrado. Tem alguém precisando ficar fitness igual Pessoal, a menina aqui, ó. Você Não, quer mais ou menos, né? fazer uma dieta? Então, esse daqui é o recado do Senhor para nós hoje. Deus tá mostrando aí, ó, Henrique. Os pesos do pecado. Tô brincando. Eu ia contar a história de uma criança que aconteceu comigo aqui no Ministério Infantil, né? Foi muito interessante. Eu tava na sala com as crianças e aí chegou um menininho lá. Ele falou assim, tia Noemi, Deus falou comigo. Aí todas as crianças olharam pra ele assim, né? Porque... Como assim Deus falou com vocês? Falou, né? Aí eu falei, nossa, que legal, como é que foi? Conta pra gente, né? Aí ele começou a contar que era aniversário dele, que ele queria muito ganhar um Camaro amarelo, daqueles caras. Voltando a 10 anos atrás. Olha como o exemplo é prático. E Jesus falou pra gente aprender e ser como crianças, né? E aí ele falou, eu queria muito ganhar um Camaro amarelo, mas a minha mãe falou pra mim que ia ver se ia dar. Porque é muito caro e tal, né? Aí, tia, eu vou usar bem o jeito que ele falou. Aí, tia, eu fui tomar banho e tal, né? E aí eu lembrei, tia, daquele dia que eu não lembro se foi você ou se foi a outra tia que falou que quem queria aceitar Jesus levanta a mão e eu levantei. E eu lembrei também que naquele dia vocês falaram aquele versículo que diz que o caminho de Deus é perfeito. E que mesmo se eu não ganhasse o presente que eu queria, Deus continua me amando e cuidando de mim, porque Deus sabe o que é melhor para mim. E aí, gente, nessa hora, todas as crianças olharam para mim, né, a tia, tipo assim, é isso mesmo, tia, Deus fala assim mesmo. Hoje essa criança tem 15 anos e já passou no vestibular de medicina. Tô brincando. Não, gente, não é barganha assim. Não era o Rubens, né? Não, esse não é o Rubens. Super Gente, dotado. Nossa, eu não sou tão velha assim. Essa criança era eu, entendeu? E aí, assim, o que eu quero dizer com essa história é que, de uma maneira muito prática, essa criança demonstrou que viver o evangelho é no dia a dia. É pro meu agora, é para aquilo que eu queria ter realizado e não consegui, é para eu enfrentar, por exemplo, eu tive um filho e perdi esse filho, e como eu vou lidar com o luto, como Jesus está comigo aqui, é ter a certeza da vida eterna e ter uma fé convicta de que eu posso passar por todas as coisas que o Senhor está comigo, Ele não vai me dar uma coisa que eu não consigo suportar. Então, assim... Às vezes a gente está com uma ideia de que eu tenho que evangelizar os 5 pontos do calvinismo, eu tenho que falar coisas complexas, eu tenho que pegar o tio John, o John Piper e falar muita coisa. Não. O que você viveu com Jesus? Qual é a sua experiência como conhecê-lo como Salvador? Compartilha isso. Na sua, do jeito que você conhece, do jeito que você sabe falar, né? Então, acho que a gente pode romper essas barreiras falando do evangelho de uma maneira como a gente vive. Pode? Só comentando um pouco o que vocês dois falaram, que eu acho muito interessante sobre essa questão da timidez e da vergonha. E às vezes a gente tem medo de falar sobre Cristo, sobre qual vai ser a reação das pessoas. E tem um livro do John Stott que é sobre Romanos. Cara, é um livro fantástico, ele faz versículo a versículo, mas ele chega a uma parte onde o apóstolo Paulo... Ele vai falar, eu não me envergonho do evangelho, porque esse é poder de Deus para salvar desde judeus até... E vai falar tudo lá. Agora, o mais interessante que ele fala assim, cara, se o apóstolo Paulo, ele fala que não se envergonha, é porque provavelmente ele sentia a tentação de se envergonhar, talvez.
Então, assim, cara, você pensa, apóstolo Paulo é o cara, a gente fala assim, o apóstolo Paulo, o maior evangelista, fazia viagem para a Ásia Menor e abrir igreja pro lado do vento. O cara viveu o evangelho na pele, se sacrificou pela palavra de Deus. Então, assim, só que ele não se envergonhava, porque ele via para a própria história dele. Eu acho que essa é a sacada do evangelho. Não, e nós estamos falando de um acontecimento que está distanciado da gente culturalmente 2000 anos. Sim, né? sim. Mas, assim, tenta se colocar na cultura da época. Pô, você tá pregando sobre um cara que morreu numa cruz. É, loucura, loucura. Tem um texto de Cícero que eu acho fantástico, eu até já trouxe esse texto para os jovens lá no nosso culto, que o Cícero fala, ele fala assim, que a palavra romana e cruz jamais deveriam ser pronunciadas na mesma frase. Por causa de Cícero, dessa ideia. É um negócio tão assim escandaloso essa palavra cruz, que a palavra romano e cruz não podia estar no mesmo lugar. Romano e cruz? Romano, cidadão romano e cruz. Então o que aconteceu? A partir dessa defesa de Cícero, que aconteceu em uns 60 anos antes de Jesus nascer, foi proibido, por decreto imperial, de que os cidadãos romanos fossem crucificados. Foi por causa dessa argumentação de Cícero que, por exemplo, Paulo foi decapitado. Paulo teria que ser crucificado, igual Pedro foi crucificado de cabeça baixa, e tantos outros morreram das maneiras mais terríveis. Mas Paulo teve a dignidade de morrer decapitado porque ele nasceu na Sicília. Ele era cidadão romano de nascimento. Então, assim, percebeu? Olha como é motivo de vergonha, disso, né? É, demais. E assim, o que acontecia com o pessoal que aceitava Jesus na época? Todo mundo, assim, perseguido, morto, humilhado, jogado para os leões, todo mundo dando risada, né? Então, assim, de fato, é um motivo, na época, principalmente, era um motivo de vergonha terrível. A pessoa deixar de ser romana, né? Abrir a mão da religião romana para se tornar cristão. Não, e outra, Paulo está escrevendo para Roma, né? Que é o local do pensamento, da política, da economia. Então, assim, era tipo assim, que loucuras são essas que você está falando? De ressurreição, de... Que é isso? Cara, nós somos o Império Romano, como assim? Não, e Atenas. Vocês lembram lá quando Paulo chegou no Areópago? Sim. O Areópago, lugar de discussão dos filósofos. Ele começou a pregar, e Paulo começa, né? Inclusive, a gente até poderia debater isso aqui um pouquinho mais. Ele chega lá, super culto, cita poetas, dramaturgos, filósofos, dialoga com a cultura do povo, fala na linguagem deles, pega um elemento da cultura. Tá vendo esse templo aqui do Deus conhecido e pá, tudo mais. A hora que ele fala assim, ressurreição, fala assim, tagarela. Começaram a rir dele na cara dele. Truco! Tipo, truco 6.000, ladrão. Então, assim, deixaram ele falando sozinho. E o texto lá diz claramente, né, que Paulo foi embora porque, assim, pouquíssimas pessoas se converteram ali, né, e ele seguiu viagem. Então, assim, você vê como que o pensamento, a mensagem do evangelho era totalmente oposta aos padrões de pensamento, de cultura da época. E a gente não precisa ir muito longe, porque, por exemplo, você falar de santidade hoje, as pessoas vão rir de você. Sim. Onde o sexo está tão banalizado, né? Semana passada o Henrique pregou sobre a sexualidade, né? Assistam. Que tá brabíssimo. Tá top. É sério. Assiste, tá top, tá brabo. Você vai ter uma aula sofisticada sobre o assunto. É muito bom. Mas é exatamente isso que o Henrique está falando, né? Você seguir o evangelho, você vai ser ridicularizado. Como o Paulo foi ridicularizado por falar sobre ressurreição, ou falar sexo depois do casamento só com seu parceiro. Vão dar gargalhada de mim, vão dizer, nossa, como você é careta. Já fizeram isso comigo na faculdade. Então, assim, é você meter a cara para seguir Jesus. E falo mais. Dentro do meio cristão, muitos vão rir de você, né? E falo mais. Se o evangelho não causar esse espanto, alguma coisa está errada. Se não causar um espanto na sociedade que a gente está vivendo, alguma coisa está errada. Um evangelho muito ralo, né? Sim, demais. E outra, fazendo um gancho aqui, ó, entre a fala de vocês dois, eu acho que uma das maiores armas para a gente combater a nossa timidez é o que a Noemi falou, é olhar para a nossa própria experiência. Falar assim, cara, se isso daqui transformou a minha vida do jeito que eu era para como eu tô hoje, não, isso daqui tem poder. Eu tenho que acreditar no poder do evangelho, porque ele transformou a minha vida. Porque se eu estiver negando o poder do evangelho, a veracidade dele, eu estou negando tudo, meu histórico todo. Eu estou negando minha experiência com Jesus. Então, eu acho que, assim, para a gente ter peito e falar, cara, eu realmente acredito nisso. E é isso, e eu não tenho vergonha. Eu tenho que olhar para mim. Falar, nossa, eu era tão ruim, eu era tão, assim, como que eu pude me render a isso? Cara, porque tem poder. Porque tem poder, né? É uma transformação de vida e caráter, né? E aí, isso... Gente, a gente compartilha coisas muito menores, né? Ah, eu fiz maquiagem com uma maquiadora, eu vou contar pra Mel na hora. Mel, você não sabe descobrir uma maquiadora e tal. Por que a gente não compartilha a mensagem de salvação que tira a gente do inferno
e leva a gente para uma eternidade em comunhão com Deus, né? Tá, mas aí entra um negócio interessante, porque a gente tá falando aqui de vários assuntos, né? Assim, a gente não evangeliza, porque vergonha, pá. Mas será que também falta preparo? Tipo assim, será que um dos motivos pelos quais as pessoas têm dificuldade de evangelizar não é também capacitação? Eu acho que sim. O que vocês acham? Eu acho que... Você acha que as pessoas sabem como evangelizar? Eu acho que um pouco do que eu quis dizer também é nesse sentido, tipo... até pessoas que foram criadas na igreja, elas não têm mais esse apreço por esse tipo de coisa, entendeu? Ela quer outro tipo de ministério. É muito difícil hoje você pegar um jovem que vai falar assim, eu vou ser missionário. Ou que ele tem essa sacada de que ele precisa evangelizar pessoas onde ele estiver, entendeu? A igreja muitas vezes está fechada na própria igreja, né? Isso, você tem você vai ficar no Ministério de Jovens, aí depois do Ministério de Jovens você casa, vai para o Ministério de Casais, e vai indo, assim, sabe? Então, eu acho que a gente se fechou para isso e não tem mais, não dói mais na gente, parece. Eu acho que às vezes a gente precisa entender que o evangelismo ele permeia todos os ministérios. Se eu estou no Ministério de Crianças, eu vou evangelizar crianças. Se eu estou no Ministério de Jovens, eu vou falar do amor de Jesus para jovens, né? Para mulheres. Então, assim, realmente falta preparo, mas talvez falta, assim, essa compreensão de que eu crio em Jesus, eu sou um missionário. Não é só o fulaninho que vai para a China, que vai para a Índia e tal, né? Não é só a Noemi que fez um curso de missões. Somos todos nós aqui. A gente até brincou no começo, né? Mas eu acho que até nós aqui tem que ter preparo, entendeu? Eu acho que falta esse interesse de nós mesmos que estamos aqui dentro do ministério, que a gente não foi vocacionado para sair, né, mundo afora. Eu acho que nós mesmos aqui, a gente não tem esse preparo e nem tem interesse para se preparar, sabe? Assim, de continuar no ministério evangelizando jovens e etc. Às vezes, eu acho que a gente pensa num ministério muito fechado às quatro paredes da igreja, né? Então, tipo assim, ó, só pros membros. Eu sou da liderança da mocidade. Eu evangelizo para moços, moças e tudo mais. Mas no culto, de sexta, de sábado, aí lá na faculdade, não, aí é outro rolê, aí é com os evangelistas, são com os missionários. Tem o pastor lá tem o capelão, tá tudo certo. E o grande, tem o capelão da e o grande faculdade. problema desse preparo não é nem como abordar, mas como argumentar com as pessoas que não pensam com a gente. Como a gente, por exemplo, aqui... Igual o Rubens falou, evangelizar dentro da igreja é muito fácil, porque você vai rebater ele como? Com um versículo, você vai falar, não, isso está errado, porque lá em Marcos fala isso. Agora, você não pode abordar uma pessoa que não é cristã com a Bíblia. No começo, você não vai confrontar ela e falar, não, mas é porque na Bíblia está escrito, mas eu não acredito na Bíblia. Então, nosso argumento não é válido. Então, eu acho que isso é um problema que a gente não é capacitado para argumentar com não cristãos. Eu acho que é uma grande dificuldade que a gente, às vezes, tem medo disso. Da pessoa deixar a gente lá no chão e falar assim, esse cara aí não sabe nada do que ele está falando. Ele está tentando me convencer com a Bíblia e não sabe falar de mais nada que não a Bíblia. Eu acho que é um grande problema. E aí a gente entra num outro problema, que assim, a gente está discutindo que tem vergonha, falta capacitação, o pessoal precisa de preparo, né, para evangelizar. E aí a gente entra em assuntos polêmicos assim, aqui nessa conversa. Aqui. Cara, porque assim... Se chegar a pessoa dizer que Jesus te ama, isso é evangelismo, gente? O que vocês acham? Só isso, acho que não. Eu até abri aqui uma colinha. 1 Pedro. Vamos polemizar esse negócio. É o TCC dele, vamos gente. polemizar. Não é polêmica não, mas aqui, ó. Vai, pode falar. Mais do que Jesus te ama, né? Mais do que Jesus te ama. Jesus te ama, eu comecei puxando aí, mas a gente pode ir mais profundo. Jesus te ama... Fazer cartaz na rua, parar assim na frente do sandeiro assim, fazer um negócio, uma dancinha, pá, não sei o quê, entendeu? E aí? Isso daí é evangelismo? Como é que a gente pode entender esse negócio? O que vocês acham? Só vou responder antes a questão do despreparo, e depois a gente entra nessa polêmica, essa bomba aqui. Acendi o dinamite, coloquei na mão do Rubens. A gente vai pode deixar aí. Falando, né? Acendi a bomba, entreguei na mão dele. A gente volta a bomba pro Henrique. Agora a gente entra nessa bomba aqui. Primeiro, sobre a questão do preparo, 1 Pedro 3,15 fala o seguinte, ó, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão, não é razão, da esperança que há em vós. Então, assim, eu acho que
a gente está muito despreparado. O cristão, ele acha que só porque ele se converteu está tudo certo. Como o pastor Samuel diz, esquenta banco, não quer colocar os seus dons em jogo, não quer ajudar no reino de Deus. E exortação aqui agora. Pessoal não vem para a escola dominical, não lê a Bíblia, não estuda e acha que está tudo certo. A gente não se aprofunda. Cara, aí tem uma escola dominical que é sobre sexualidade, sobre outras religiões, sobre apologética, sobre qualquer coisa. Hora do merchan. Esse ano, nossa escola dominical vai ser Invisible College. Show, entendeu? Show. Programa do pastor Pedro Dutti. A gente comprou o curso, vamos ministrar o fim do fino para vocês aqui, aula por aula. Quem acompanhar nos próximos 3 anos a EBD vai fazer o curso do Essencial Filosófico e o Avançado do Invisible College. Você não pode perder, cara. Você tá Mas tem que vacinar, hein, topíssimo. gente? Acreditem na vacina. Então, assim, vacina já. Os jogos começou, você não pode perder, cara. Tá aí, ó. Gente, de graça pra você, com o professor top, tudo top. Eu quero fazer um merchan também. Ensinem seus filhos em casa. Isso, por favor. Porque os adultos precisam vir pra escola dominical, né, Rubens? Mas as crianças, gente, as crianças precisam ver o exemplo dos pais em casa. Sim. E você me faz favor de vir, viu, fiote? Porque assim, o nosso culto já é na sexta-feira, pra você dormir até tarde no sábado. Então assim, escola dominical já é 10 da manhã. Por que você não vem? Venha, vai ser benção. Fecha parênteses da bronca. Fechou? A bronca acabou. Plim, volta. Mas assim, voltamos a ser legais. É isso, cara. Não dá pra você ir evangelizar uma pessoa e falar assim, não, mas olha, comigo foi assim. Eu senti uma coisa tão boa, uma paz e tudo. Sente lá também. Experimenta, fecha a porta do seu quarto e tenta sentir. Cara, a gente tem que dar argumentos racionais. A nossa fé tem que estar pautada na razão. Tem que ser. Porque, cara, Deus, ele é o criador do universo, ele é o criador da ciência, ele é o criador das leis da física. Tem que andar junto. A nossa fé tem que estar pautada na razão. Então, assim, a gente tem que estudar, a gente tem que ler, a gente tem que procurar, a gente tem que aprender mais. Então, eu acho que falta muito isso na gente também. Esse aprofundamento de falar igual a Noemi falou. Não, isso daí é para o pregador, isso daí é para o pastor, deixa que ele se vira. Tá, mas e quando o seu colega lá da sua faculdade, da sua escola, chegar para você e falar, Rubens, mas vem cá, me explica esse negócio da cruz aí, por que você acredita nisso? Como que funciona esse negócio de pecado? Por que eu sou perdoado? Porque eu mereço o inferno? Uai, Deus não é justo então? Tipo assim, mas ele não é só amor? Por que eu preciso ser salvo, né? Por que eu preciso ser salvo? E aí, cara, você vai ficar gaguejando? Mas nossa, louvar é bom tipo demais. De Deus é esse? E essa é a pergunta-chave, né? A pergunta que mostra que a pessoa tá... Eu mereço perdão? Eu preciso de perdão? Mas como assim? Essa é a pergunta-chave. É assim, o essencial, é o gancho que você precisava. E é por isso que eu acho que a abordagem evangelística, pegando um pouco disso que o Henrique falou, já entrar na bomba. E aí, eu só posso chegar e falar, Deus é amor, converte, tá certo? Cara, eu gosto muito da abordagem que o apóstolo Paulo tinha. Em Romanos, isso fica muito claro. Paulo, no primeiro momento, ele não falava Deus é amor. No primeiro momento, ele tentava te convencer de que você não presta. Depravação total. Capítulo 1. Eu vou trazer a lei para você. A lei vai te levar mudo diante de Deus. Por quê? Pega aqui as leis. Você consegue cumprir alguma coisa? E aí? Não, mas não, eu não sou adúltero. Sério? Mas você já pensou? Jesus piora o negócio. Para mostrar que não tem como a gente cumprir a lei, porque nós somos pecadores. Então, no primeiro momento, você tem que dar o choque no cara. Ele tem que enxergar essa natureza dele caída. Ele tem que enxergar que ele não consegue se salvar por ele mesmo. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto do apóstolo Paulo. Ele já chega com os 2 pés no peito, falando, cara, eu vou te falar a realidade. Deu muito ruim. Deu muito ruim. Deu muito errado. É porque, na verdade, o evangelho ele é um remédio. E ninguém vai fazer quimioterapia se não tiver com câncer. Sacou? Quem é que vai se submeter a um tratamento quimioterápico se não tiver certeza que está com câncer e vai morrer? O evangelho é a quimioterapia do negócio. Então, antes que você ofereça, olha, toma essa quimioterapia, ela é muito boa para você, vai melhorar a sua saúde, você vai conseguir escapar da morte. Antes de você falar isso, você tem que convencer a pessoa de que ela está doente e que ela vai morrer. E a morte aqui, o nome da morte aqui é inferno, né? Então, assim, entendeu? Se ela não tiver discernimento que ela está realmente rodada, sacou? E aí, uma grande questão nisso é a gente ter muito amor para falar isso, né? Claro. Porque a gente não pode chegar lá, por mais que na Bíblia a gente só vê... deixar desesperado. Isso. A gente vê alguns pregadores que eles tiveram momentos que eles chegaram e só fizeram uma pregação de condenação, uma fala de condenação. Mas a gente tem que ter uma abordagem muito amorosa
que como Jesus ensinou a gente, né, a gente tem que fazer tudo com amor, para que a gente também não afaste essa pessoa, porque às vezes a gente pode ser até uma pedra de tropeço, de parecer que a gente é muito arrogante, de que a gente acha que a gente é salvo, talvez porque a gente é bom. Então, assim, essa primeira abordagem, que, querendo ou não, é a primeira impressão, querendo ou não, fica, né? Então a gente tem que ser muito sábio com isso. Só o fato de você falar assim, Deus falou comigo, opa, você é o fiozinho de ouro de Deus mesmo, né? Deus nunca falou comigo, escolheu falar com você. Que beleza, hein? Alecrim dourado de Jesus. É meio complicado. Eu já cheguei a ouvir falar assim, nossa, mas aí, ó, esse daí acha que é o salvo, é o pessoalzinho salvo. Já ouvi isso daí, sabe? E realmente, não acho que nesse sentido foi porque a gente teve uma abordagem errada. Mas o pessoal tende a falar isso, né? De achar que a gente se acha melhor por causa disso. E é muito interessante, até o John Stott, no livro que eu falei, ele vai desenvolver isso, até quando ele fala sobre predestinação e tudo mais, ele faz contra-argumentos, né, aos argumentos que as pessoas falam de, vocês se acham, vocês acham que são só vocês e tudo. E o John Stott, ele vai para outra pegada totalmente diferente no seguinte sentido, se a pessoa se acha é porque ela não entendeu nada, porque ela não é merecedora. Todos nós somos nivelados por baixo, segundo a lei. E é a graça de Cristo que nos puxa dali. Então, assim, e é muito louco, porque se não for o amor que te move a evangelizar, cara, você não vai. Porque você só vai evangelizar a pessoa se você fala, nossa, eu quero muito que ela saia dessa situação, porque aconteceu comigo. E não foi pelo meu mérito, não foi pelas minhas forças, mas foi Cristo. Então, assim, qualquer pensamento e atitude de soberba perante a evangelização, essa pessoa ela não entendeu nada. Ela não entendeu nada, porque não foi ela. Não foi ela. Mas eu acho que a gente cai muito nesse perigo, né? Assim, não, demais, demais. Igual você estava falando, dentro da igreja, né? Assim, que agora eu tô aqui, não sei o quê, e deixa lá com o Henrique. Alguém me mandou mensagem, vou te mandar o número do Henrique aqui, fala com ele. Pode mandar, eu fico feliz. Mas assim, você também tem responsabilidade, né? Eu acho que a gente, dentro da igreja, a gente tem muito esse perigo. E a gente tem que abrir nossos olhos, porque não é assim que tem que ser, é igual você está falando. A gente tem que... É nossa função. Uhum. E essa é uma dificuldade muito, muito grande em relação também a esse modelo, né? Porque isso é um formato de evangelismo. Olha, Jesus te ama, babá, né? Venha para ele, pare, o nome da Universal nos países latinos, né? Pare de sofrer, né? Então, assim, essa mensagem do tipo assim, olha, venha para Jesus, sua vida vai ser muito melhor, tal. A gente sabe que isso tem fundo de verdade nisso daí. Mas, assim, ela falha justamente pela forma como ela é apresentada. Porque eu gosto muito de uma ilustração, certa vez alguém me contou, meu primo me contou, uma ilustração muito interessante, que é a ilustração do avião. Ele fala que o evangelismo é o seguinte, você está convencendo uma pessoa a entrar num avião e colocar um paraquedas. Então você vai falar para a pessoa assim, cara, olha só, você está entrando nesse voo, usa esse paraquedas aqui porque ele vai melhorar muito a sua experiência de voo, não vai ser um voo muito confortável e tudo mais, vai ser bacana pra caramba. A pessoa, esse negócio parece interessante, eu vou vestir esse paraquedas aqui, ela vai e veste. E o primeiro choque de realidade que ela tem é quando ela entra dentro do avião, tá todo mundo sem paraquedas, todo mundo começa a rir da cara dela. Olha o retardado, né, usando um paraquedas, a gente aqui nesse voo comercial, ele lá com esse trambolho na costa. E aí ela sente aquele negócio, é um negócio pesado, assim, grande, assim, difícil de carregar. Ela senta no banco, parece que o banco não foi feito para ela não se encaixa ali naquele banco. Cara, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai pegar esse paraquedas, jogar ele no chão, e falar assim, isso aqui não presta. Tipo assim, me enganaram, né? É uma propaganda enganosa. Então, assim, essa vai ser a postura dela. Agora, pensa se, de repente, a mensagem fosse comunicada de uma maneira diferente. Porque aí, de repente, ela ia falar assim, olha, o negócio é o seguinte, isso daqui é um paraquedas, você não vai se encaixar nesse banco, esse banco não foi feito para você, todo mundo vai rir da sua cara, é pesado, é um negócio difícil de carregar, tem essas dificuldades inerentes, mas eu vou te contar um negócio, esse voo que você está, ele vai cair. O que você acha que essa pessoa vai fazer com esse paraquedas? Ia desgrudar dele. Ela vai segurar nesse paraquedas como se a sua vida dependesse daquilo. E se o povo rir, deixa rir, né? Sabe qual que é a beleza do negócio? De fato, depende. A nossa vida depende da gente estar segurando nesse paraquedas. E aí, a gente lembra da origem da palavra fé. A fé vem do hebraico emuná, que significa segurar em alguma coisa como se a sua vida dependesse disso. É a ideia de, tipo assim, você está no meio do oceano, sei lá, no meio de um rio, você já nadou assim até o seu limite, você vai afogar, você já não está dando conta mais de boiar, está no seu limite. E aí, de repente, passa assim, um pedaço de boia, um pedaço de madeira, uma embarcação que afundou, e aí você tem a chance de se agarrar naquilo ali. E aí, então, você se agarra naquela boia, naquele pedaço de madeira, como se a sua vida dependesse daquilo. Você não consegue mais ficar em pé.
Isso é fé. É você se agarrar em algo como se a sua vida dependesse daquilo. E é assim que a gente tem que apresentar Jesus. Falar assim, olha, esse avião da sua vida vai cair. Olha as evidências aqui. Cara, você está rodado. Você merece para o inferno. Você não vai conseguir chegar no céu. As coisas boas que você faz de bom não anulam o que você fez de errado. Mas tem uma esperança. Tem um paraquedas. Ele chama Jesus. Você não precisa esborrachar no chão. Sobre essa, assim, contribuindo com a bomba, né? A gente teve uma disciplina lá em São Paulo, no meu curso de missões, e o pastor Chum Kachung. Aí sim, nome difícil. Chum Kachung. Chum, o pastor Chum. Ele fala. Ele falou Coreano, assim, aposto. Coreano. Ele abordou assim, assuntos muito interessantes em relação a missões. E ele... Latino é que não vai ser, desculpa, gente. Eu não aguentei. Não, mas se tudo fosse bem. japonês seria Akira, né? Gente, ele é muito top. Eu acho que foi foi top demais a disciplina com ele. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que um dos axiomas em missões é o seguinte: antes de você ser interessado em querer salvar o seu amigo, o maior interessado em salvar a humanidade é o próprio Deus. Porque ele que começa esse processo de nos salvar. Estava todo mundo perdido. Aí ele é que teve essa iniciativa de mandar o seu filho para que pagasse o nosso sacrifício e ressuscitar Jesus. E a gente ouviu o evangelho na língua portuguesa de uma maneira que você, Rubens, entendesse, que a gente entendesse, e a obra do Espírito faz isso também em nós. Então, é muito importante a gente lembrar disso, que se um dia eu fui salvo, como o Rubens falou sobre essa questão de predestinação, né? O próprio Deus veio em meu resgate, porque eu não era capaz de ir. Então, quando a gente tem isso como uma premissa, eu vou olhar para a pessoa que eu estou evangelizando, eu vou olhar para ela e vou pensar assim, ela está com um câncer e ela não sabe disso. Porque eu também estava com câncer e eu tomei o remédio que me curou. Então, eu preciso apresentar esse remédio para ela, mas ela precisa entender que ela está doente. Né? Então, assim, uma coisa que eu também queria dizer em relação ao evangelismo, né? Jesus te ama, isso tá bom? Não tá bom. Porque a gente precisa falar dos pontos principais. A pessoa precisa entender que ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, e por isso ela tem uma responsabilidade em tudo que ela diz e faz. Ela é importante, sim, mas Adão e Eva pecaram, e isso veio a nós herdamos isso. Então, quando a Bíblia diz, em pecado me concebeu minha mãe, é desde bebezinho. Eu sou pecadora. Eu tô com essa doença desde que eu nasci. E aí, você falar da queda, da redenção, da vida e obra de Jesus, isso sim é pregar o evangelho de uma maneira completa. E aí, não dá para fazer isso em 5 minutos. Você até consegue ter uma conversa ali inicial, né? Falar uma coisa que a pessoa vai despertar, entender? E assim, eu também entendo que tem muita gente que se converte com uma pregação de 5 minutos. Eu creio que Deus é poderoso para fazer isso, mas por que não a gente se preparar da melhor forma? Por que não a gente aprender técnicas de evangelismo, né? Sobre técnicas de evangelismo. Eu queria fazer essa pergunta para vocês. Porque eu estava aqui lembrando que na MPC tem uma técnica de evangelismo muito interessante. Chama Evangelismo em 3 histórias. Eu conto a história da humanidade, a história de Deus. Eu conto a minha história e eu faço a pergunta para a pessoa, como é que está a sua história? Como é que está a sua vida? Fazer esse link faz com que a pessoa se perceba na história. Porque a história de Deus se conecta com a sua história, e de alguma forma a sua história se conecta com a história da pessoa. História da pessoa. Então é uma trilateração aí que você está fazendo. Isso. E assim, é muito legal você fazer isso, por exemplo, com um amigo, ou com uma pessoa que você está conversando no ônibus, mas você sabe que vai ter 1 hora ali, né? Sei lá, agora de pandemia não, né? Mas assim, quando a gente tinha mais tempo, né? Fique em casa, vacina já. Vacina. Então, existem técnicas de evangelismo, né? Por que não a gente aprender, né, da melhor forma, falar esses pontos e pensar na minha comunicação, pensar em ser entendido, né? Porque a comunicação não é só o que eu falo, é o que o outro entende. E tem outra coisa importantíssima que a gente precisa ter muito claro na nossa mente, assim, né? O evangelismo, ele é um conteúdo a ser comunicado, mas tem 2 informações. Primeiro, ele não é qualquer conteúdo. Não, evangelizar não significa falar sobre Calvino. Tem gente que fica assim meio bitolada. Assim, nem falar da minha igreja. De presbiterianismo, não, porque os 5 pontos, não, porque é a predestinação. Meu irmão, isso não é um assunto para você conversar com uma pessoa
não convertida São as e boas nem com novas, uma pessoa imatura na fé. Pode até ser convertido, mas tem pessoas que ainda não estão no momento para ter esse tipo de debate, esse tipo de assunto. Graças a Deus, predestinação não vai deixar de levar ninguém para o céu. Ou vai... São pontos marginais. Lutero chamava isso de adiáfora. São aqueles assuntos assim... marginais, que você crê neles ou não vai interferir na sua salvação. São assuntos mais complexos que serem discutidos depois. Então, esse é o primeiro ponto. Tem um conteúdo específico que você tem que comunicar para evangelizar. Que é a essência, né? Que é aquilo essência. que não pode faltar. E qual que é a essência, não é? Nossa, meu Deus do céu. É com você! É com você, Lopes. Missionária Menina. Noemi, vai É lá. com você, Mel. Quem tem o maior currículo? Henrique. Henrique, você que fez a pergunta. Quem tem a visão tem o dom. Responda Olha essa só. pergunta. Pastor Samuel salvando. Os pontos essenciais é criação, queda, redenção, ressurreição, né? A vida e obra de Jesus. É isso? É a resposta? É isso, é a resposta. Ai, meu Deus. Passou no teste, Noemi? Tá suando, viu, Noemi? Até suei aqui, gente. Liga o ar. A gente vai discutir, inclusive, mais para frente essa questão de uma maneira mais detalhadinha. Inclusive, até gostaria de deixar no final aqui uma sugestão de como a gente poderia evangelizar de uma maneira assim, bem jóia, bem bacana, para todo mundo conseguir fazer isso ser legal. Mas, assim, então existe um conteúdo a ser comunicado, é esse que a Noemi falou aqui agora, que a gente vai explorar mais na frente. E existe também assim, aquela percepção de que as coisas não se resolvem uma conversa. Então, assim, a primeira pergunta que eu fiz no nosso bate-papo hoje aqui foi o seguinte: vocês já tiveram a oportunidade de evangelizar alguém do zero até a conversão? Foi de propósito. Porque o que é evangelizar do zero? Entendeu? Isso é muito interessante a gente pensar a respeito disso daí. Assim, é claro que Deus pode agir, de tipo assim, você pegar uma pessoa agora, começar a conversar com ela, explicar o evangelho e ela converter. Pá! Mas é geralmente isso que acontece? As conversões das pessoas... O Gabriel, o dia que você explicou o evangelho, o Gabriel converteu. Foi assim que aconteceu? Anos. Não foi assim. Geralmente é um processo. E a palavra de Deus conta para nós como é que é esse processo. Quem conta para nós é o apóstolo Paulo. Lembra lá o texto que Paulo fala para nós lá, que ele plantou, Apolo regou, mas de Deus veio o crescimento? O processo da conversão é um processo de semeadura. Alguém joga a semente. O semeador saiu a semear. Dá uma palavra. A pessoa, na vida dela, escuta um negócio na TV, ela... De repente, lê um versículo, a Melina posta uma foto, ela lê uma coisa lá. Eu tenho uma história interessante para contar. Aí aquilo ali vai se conectando, ela vai juntando informações sobre quem Deus é, sobre a história da salvação. Em algum momento, o Rubens tem uma conversa intencional com ela sobre o pecado. Cara, mas o pecado, assim, assado. Esse negócio, né? Sobre pecado. Em algum outro momento, outra pessoa lá na frente tem uma conversa com ela sobre Jesus. As peças vão se encaixando ao longo do tempo. Pessoas vão regando, a plantinha vai crescendo. E, eventualmente, alguém vai colher. Então, a pessoa que colhe, tipo assim, poxa, aceitei Jesus, né? Ou melhor dizendo assim, Jesus me aceitou. Eu, bem calvinista, né? Né? Esse momento da colheita não quer dizer que aquela pessoa foi responsável pela colheita. Várias outras pessoas, ao longo da história dela, investiram na vida dela para que naquele momento, então, ela tomasse a decisão e falasse, não, eu quero servir Jesus, eu vou me batizar, vou ter uma mudança de vida, né? E isso, inclusive, Henrique, pode ter muita briga de ego, muitas vezes, né? A pessoa acha que é a detentora da salvação e do evangelho, sendo que a obra é de Deus, né? Nós somos instrumentos aí na mão dele. Por favor, Noemi, conta pra nós aí a história. Gente, compartilha. A minha história é o seguinte... Não é a minha história, é a história do meu avô. O meu avô foi missionário... Mudou, né? Não é sua. Viu que eu falei que aqui? É que feriu o meu ego. É porque eu tenho um amigo. É um primo meu. Essa história é do meu avô mesmo. O meu avô foi missionário a vida toda entre os índios Yanomami, lá da região do Marari, no Amazonas. Que horror. E aí, assim, ele foi um dos pioneiros entre os Yanomami. Então, quando ele chegou lá, eles ainda eram muito violentos. Eles tinham conhecido o homem branco, né, há pouco tempo. Então, assim, tinha muita coisa que era novidade e tal, né? E aí o meu avô passou muitos anos evangelizando com um toca... Como é que é o nome daqueles? Tipo... toca... Vitrola? Vitrola. Uma vitrola antiga, dessas que você colocava uma fitinha lá e tal, né? Porque tinha outros missionários que tinham feito algumas leituras da tradução da Bíblia em Yanomami para ele, e ele colocava nessa vitrola, porque ele ainda não falava muito bem a língua, né, e tal. Aí ele disse que ele fez uma viagem lá para uma outra região, numa outra tribo, e ele colocou a vitrola para tocar, e os índios estavam lá ouvindo sobre a história de um tal de Jesus, né? Meu avô foi embora e tal, meu avô envelheceu, aposentou e tal, não sei o quê. Esses dias para trás,
meu tio ficou sabendo no Facebook que um índio que ouviu o missionário Hélio na vitrola, quando ele foi lá na tribo dele, ele disse que ele nunca mais esqueceu aquelas histórias que ele estava ouvindo sobre um tal de Jesus. E ele ficou com a pulga atrás da orelha. Como assim esse tal de Jesus? Quem é esse tal de Jesus? Aí, muitos anos depois, esse índio foi um outro missionário, evangelizou ele de novo. Aí ele entendeu, então esse Jesus que você está falando é o mesmo Jesus da vitrola do seu Hélio? E aí ele se converteu, e aí ele estava querendo entrar em contato com o meu avô para dizer que o processo de conversão dele tinha começado quando ele ouviu na vitrola Jesus. E aí ele entendeu muitos anos depois, quando o outro missionário evangelizou. Então, assim, a gente não tem noção do alcance que tem isso que o Henrique está falando. Um colhe, o outro planta, o outro poda, o outro rega. E muitas vezes a gente nem vai ver os frutos disso, né? Pode ser que a gente morra, a gente passe e a palavra de Deus está surtindo efeito. E é importante a gente entender isso para não se frustrar, né? De falar assim, poxa, mas eu fiz de tudo, batalhei expliquei tanto, tudo. Gastei tempo com essa pessoa, né? As perguntas mais difíceis eu consegui responder e ela não entendeu. E às vezes a gente se frustra com isso, assim, por falta de fé, né? Por, às vezes, não tá acreditando naquilo mesmo, de verdade, né? Eu acho que a gente tem que entender que não é nosso, né? Assim, sim. Não é nada nosso. A nossa tarefa é falar. Né? Porque eu acho que rola muito essa frustração. Tipo assim, você passa anos ali com a pessoa e conversa e não sei o quê, faz isso, faz aquilo outro, e nada muda. Mas não é seu e aquilo, é de Deus, então... Às vezes a gente mais atrapalha do que ajuda. É o versículo do apóstolo Paulo lá, né? Nem quem planta, nem quem rega é alguma coisa, mas Deus é que dá o crescimento, a gente não é nada, e a obra toda é de Deus, é Deus que faz crescer. A gente não tem poder de apertar um botãozinho na pessoa sem ela arrepender, ela crer em Jesus, isso não está nas nossas mãos. Por isso que é extremamente perigoso você namorar uma pessoa que não é crente, tá bom? Não usa a misericórdia dos outros para passar o pano nos seus erros. Extremamente perigoso, assim, a gente não tem poder sobre a conversão dos outros. E assim, a gente também sempre tem que haver um equilíbrio entre a mensagem, que é o evangelho que tem que ser comunicado, mas também o testemunho que a gente dá. Porque muitas vezes o evangelismo ele também não é constituído só de recados entregues, conversas intencionais sobre Jesus, sobre perdão, sobre pecado e salvação. Às vezes é tipo assim, o cara te ligar no meio da noite e você ouvir. Sabe assim, às vezes é o cara, tipo assim, você tem aula daqui a pouco e você mata a aula para ficar com alguém. Sabe assim, não sei se já aconteceu isso com você, mas assim, cara, se Deus abrir uma porta como essa, o cara está em crise. Fica. Sabe assim, a sua aula não é mais importante que a vida daquela pessoa que está ali. Se você perdeu o semestre, aquela pessoa se for salva, aleluia! Sabe assim, amém! Reprovei no negócio. Deixa a mesa aí, Henrique. Reprovei no negócio, mas uma pessoa foi salva, foi liberta do inferno, e Deus usou minha vida. Sabe assim, pessoas são mais importantes que coisas. A gente tem que ter isso em mente. É isso que eu quis dizer na minha primeira fala, né? Assim, às vezes a gente fica tão apegado, tipo assim, vou ser arquiteta, quero ser aquilo, quero ser aquilo outro, mas a gente tá perdendo pessoas nesse meio do caminho, assim, a gente não tá vendo as pessoas. Cara, e você já parou, olha que louco isso. Muitas vezes nós temos sonhos e projetos muito dignos e bonitos. Sim, cara, é muito bom você querer ser o melhor da sua profissão, é muito bom você querer ganhar dinheiro de forma justa, é muito bom você querer formar uma família ótima, ter filhos, casar. Isso é muito nobre, Mas, cara, a gente se perde nessas coisas nobres, só que terrenas. E onde que fica o evangelismo aí, a palavra de Deus? Será que eu estou fazendo o meu curso em prol do reino de Deus? Ou será que eu estou fazendo o meu curso porque eu gosto, porque eu acho legal, porque eu acho que é nobre, porque é muito bom, você ajuda pessoas, tudo, mas e aí? Que Deus quer com isso? Onde Deus quer me usar nisso? Eu estou fazendo tudo, eu estou dando todo o meu ser para a obra do Senhor? É por isso que eu gosto muito da metodologia que eu aprendi na Igreja Batista Central de Belo Horizonte, que o pessoal lá, eles dizem o seguinte para nós, né, que o evangelismo é primeiro você ganhar a pessoa para você, em outras palavras, você se tornar amigo, se interessar verdadeiramente pela vida dela, né, ganhar o direito de ser ouvido, a pessoa saber que ela é amada de verdade, não só fingimento. Então você ganha a pessoa para você, depois você ganha essa pessoa para o seu ciclo de amigos cristãos, porque você investe na vida dela do ponto de vista cristão, mas os seus amigos cristãos também vão ser referenciais para ela, vão ter palavras importantes para ela, vão complementar a vida espiritual dela de uma maneira que você talvez não consiga.
Depois você, de repente, tenta ganhar essa pessoa para a igreja, para Jesus, né? Apresenta o evangelho. E, por último, só a última etapa, você tenta ganhar essa pessoa para a igreja. A institucionalização é a última etapa. Porque, assim, muito antes ela se tornar um membro, muito antes ela batizar, tem outras coisas que ela deveria ser feita. Ganha o direito de ser ouvido, ganha para os seus amigos, para o seu pequeno grupo, para Jesus, explica o evangelho. E, por último, então, essa pessoa chega até o conhecimento do Senhor Jesus. Então, é importante a gente dizer também que evangelizar não é vem no culto da minha igreja. Embora isso é importante, né? O culto Sim, é importantíssimo. importante, mas não é só isso. Não. Uma coisa que eu acho, nessas duas falas que você falou, Henrique, eu me vejo muito tentando evangelizar por essa área. Eu acho que, principalmente, quando a gente precisa aconselhar alguém. No aconselhamento, a gente tem um conselho sábio que tem a ver com a palavra de Deus. E nesse aconselhamento, a pessoa confia em você, né? Quando você já conseguiu aquela etapa ali que você tem o direito de ser ouvido por ela. No aconselhamento, seja qualquer área que for, você mostrar uma sabedoria que vem de Deus, né? Você pedir para Deus te ajudar. E a partir disso daí, você conseguir evangelizar ela. Mesmo no momento frágil que ela está ali. Não usando do momento frágil, mas usando da confiança que ela tem, você usando a sua sabedoria para ajudar a vida dela e também falar, cara, e confia em Deus, porque Deus que me fez te ajudar nisso daí. Às vezes, igual você falou, você vai perder o semestre. Você não quer perder o semestre, você não fala, nossa, vou perder o semestre, mas vou te ajudar. Não, é Deus que me moveu para fazer isso, porque às vezes por mim mesmo eu não ia querer fazer isso, não. E a pessoa tá abrindo o coração para você ali, né? Valorizar isso. E aí a gente tem um negócio importantíssimo, que é a diferença da abordagem schaefferiana de evangelismo para a abordagem tradicional. Não sei se vocês sabem, mas o Francis Schaeffer foi um filósofo cristão muito importante no século XX, que ele criou um lugar chamado Labri. Labri vem de casa, de abrigo, né? E aí ele levava as pessoas para lá para passarem temporadas na casa dele, terem conversas interessantes. Várias personalidades já estiveram lá, inclusive John Lennon passou uma temporada lá um tempo. E aí ele tinha conversas importantes sobre a fé, sobre as dúvidas que as pessoas tinham, ele investia na vida delas. E o evangelismo era muito mais como uma caminhada do que como um momento pontual, assim, olha, agora eu estou evangelizando. Então a gente tem que ter muito isso assim, na nossa mente. Assim, a gente tem que, em primeiro lugar, ser amigo de gente que não é crente intencionalmente. Se você é uma pessoa que só tem amigo crente, cara, tem alguma coisa errada. Como é que você vai fazer discípulos, cumprir a ordem de Jesus? Como é que você vai trazer pessoas para Cristo se você só se relaciona com quem é crente? Então está errado. Então você tem que ter amizades verdadeiras, sinceras e profundas com gente que não conhece a Jesus. Primeiro passo. Segundo, essas amizades elas têm que ser uma caminhada. Elas têm que ser longas. A pessoa tem que se sentir amada de verdade, tem que ter um interesse verdadeiro por uma pessoa que não conhece Jesus. Porque em algum momento Deus vai colocar na vida daquela pessoa alguma coisa que ela vai abrir o coração para você. Ela vai passar por um problema, ela vai ter um grande sonho que ela vai compartilhar, ela vai se abrir para você em uma situação oportuna que Deus vai criar. E aí, naquele momento, então, que ela abrir o coração, que ela mostrar aquele grande problema, que ela apresentar aquela grande dúvida, é o momento certo, então, de você apresentar o Evangelho e apresentar Jesus. Nas nossas amizades com gente que não é crente, sempre elas vão trazer perguntas para nós que a resposta vai ser o Evangelho. Elas sempre vão apresentar anseios, problemas, dilemas, crises existenciais que você sabe que a resposta é Jesus. E aí é que é o momento importante a gente falar. Mas para que essas conversas profundas aconteçam, primeiro tem que ter investimento no relacionamento, tem que ter muito lanche compartilhado, muitas idas na sua casa, muitos jogos no videogame, tem que ser uma coisa intencional. O Lopes falou um negócio que eu achei muito interessante, que às vezes a gente se pega muito em aconselhar pessoas, às vezes, pelo lado emocional, né? E eu tive no Palavra da Vida alguns anos atrás, e isso me marcou muito. Assim, na verdade, a experiência toda me marcou. Vocês já me ouviram falar disso muito. Salve, salve, Palavra da Vida. Vezes. Mas inclusive, a gente já ouviu isso daí. Pode tô brincando. Eu não ouvi, não, Mel. Conta pra mim. Vou Deixa contar eles. pra Noemi. Deixa eles. Noemi tá maquiando. A Noemi agora. Gente, tá poderosa hoje. Mas uma coisa que eu aprendi lá foi que a gente precisa dar aconselhamento bíblico. Que às vezes a gente se pega falando assim pro cara, não, mas comigo foi assim, e falando das nossas emoções, assim, igual o Rubens falou, tem que pegar ele pela razão, e aí a gente esquece disso, de virar e falar assim, olha, na palavra está escrito isso, isso, isso. O aconselhamento emocional é importante para a gente pegar ele
pela amizade, para criar uma intimidade. Mas, num dado momento, ele vai precisar de um aconselhamento bíblico e a gente precisa estar preparado para isso. Não adianta a gente só ficar falando assim, porque no meu coração acontece isso, e é isso, não adianta. E a Bíblia responde todos os nossos problemas, tem uma solução na Bíblia, né? E a gente tem que conseguir inserir isso no aconselhamento, porque aquilo vai ajudar a pessoa a resolver o problema dela e a resolver o problema da vida dela, que é a salvação, né? Ela encontrar a salvação em Cristo. Então, eu acho que isso daí é muito importante. Para a gente fazer isso, a gente tem que estar preparado, né? Tem que preparar. Tem que estar lendo a Bíblia, né? Tem que estar estudando e sabendo como que usa esse manual. E a gente tem que ser intencional nos nossos relacionamentos. Às vezes a gente se fecha numa bolha, assim, de crente, de amigos que eu já tenho conforto, né? Então, se a gente fica naquela zona de conforto ali, mas a gente poderia estar sendo mais intencional na maneira como a gente se relaciona. Tipo assim, você frequenta academia, e aí? Você conseguiu fazer alguma ponte com alguém na academia? E quando eu estou falando assim de fazer ponte, eu não estou falando assim, Jesus te ama, que o evangelho, entregar uma mensaginha, vamos no culto. É claro que existe lugar, existe espaço para esse tipo de coisa, mas assim, eu estou pensando em fazer ponte de verdade. Se conectar com a vida da pessoa que não conhece Jesus, compartilhar o coração, chamar ela para o seu ciclo de amizades. Todos os lugares que a gente tem que ter essa visão. Falar assim, cara, eu vou lá, eu vou chamar essa pessoa para fazer parte do meu ciclo de relacionamento. E eu acho que a palavra problema para isso daí é justamente o que você falou, comodismo. Nós somos cômodos no que... Porque é muito mais fácil eu falar assim, vai lá na igreja e vou embora. E não tô nem aí pro problema dele, porque vai me custar muito tempo, vai me custar dinheiro para ir lanchar, vai me custar eu ter que ouvir, vai me custar. E isso é evangelismo. E isso é evangelismo. O custo é o evangelismo. Sim, o custo é o evangelismo. É gastar a vida mesmo, né? Mais do que entregar um bilhetinho, é o custo. É você investir, gastar tempo com a pessoa, ficar de noite acordado. Isso é evangelismo. Isso é evangelismo. A Mel falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é assim, nesse livro aqui do Ronaldo Lidório, Comunicação e Cultura, gente, é excelente esse livro. Promoção na Amazon, R$10,90. Tô brincando. O Ronaldo Lidório foi meu professor também lá no curso e ele falou uma coisa. Ai, gente. Ai, vocês me matam de vergonha. Gente, cuidado que ele vai assistir, viu? Se pecador. Tiver errado, tô Ai, brincando. Salve, Ronaldo Lidório. Rubens, não, salve, então Ronaldo. Não, esquece, gente, corta essa parte. Fala. Não, mas assim, o que eu ia falar sobre esse livro que eu achei muito interessante na fala da Mel é que ele fala que toda cultura existe um ponto de encontro com o evangelho. Você fala assim, nossa, eu tô na academia, tô lá malhando, tô lá na trilha, como é que é? Na escalada. Não tem nada pra eu falar do evangelho aqui. O que tem a ver escalada com o evangelho? Tem. Toda cultura tem um ponto de encontro com o evangelho. A Bíblia ela é recheada de pessoas que encontraram esses pontos de encontro para falar do amor de Deus, né? Paulo fazia isso muito, né? É o que ele fez em Atenas, né? Exatamente. Então, assim, acho que... o pastor Samuel chamava nas aulas do seminário de bússola cultural. Viu? Prestei atenção, viu, pastor? Isso, eu queria essa palavra. Acho que não é essa palavra. Fiz a lição de casa. Mas... Inclusive, a parede de escalada é a vida e as pedras é a palavra. Tô brincando, nada a ver. Nada a ver, não. Nada a ver. Heresias Rubens 3:2. Noé, capítulo 3, versículo 2. Mas o que eu ia dizer também em relação a isso é que, assim, às vezes a gente tá com dificuldade de evangelizar alguém, né, em algum lugar onde a gente convive, sei lá, né, eu vou muito na padaria, mas queria evangelizar a moça lá do caixa, porque ela me dá bom dia, eu dou bom dia pra ela, a gente acabou virando amiga, adicionando no Instagram, essa coisa assim, né? Pergunte-se qual é o ponto de encontro que você poderia, a bússola cultural, que você poderia conversar com ela ali, né? Sei lá. Ponto de contato, né? O ponto de contato, qual é, o que é que você conseguiria falar com ela ali em relação ao evangelho, né? Fulano, vamos tomar um café um dia e tal, e começa a conversar de pão com ela. E aí você fala assim, sei lá, né? Você sabia que na Bíblia, assim... Tem uma parte lá que fala que Jesus é o pão da vida. Você consegue entender isso? Faz perguntas para a pessoa, né? Você já ouviu essa expressão e tal? Às vezes a pessoa vai dizer que já ouviu falar. Minha mãe era evangélica. Minha avó não sei o quê. Mas eu não entendo, não sei o quê. E aí começa a conversar, né? A gente está falando muito de evangelismo como caminhada e o nosso querido ouvinte com certeza percebeu, né, que a nossa abordagem é muito mais relacional, uma abordagem de evangelismo que conecta a vida, é muito mais assim, né, de construir caminhadas do que simplesmente entregar uma mensagem, entregar um recadinho, Jesus te ama, etc. e tal. E eu queria trazer um dado aqui, eu vi isso em uma aula que eu assisti. Wikipédia. Tô brincando.
Google. E aí é um dado assim que a gente viu lá no seminário. Certa vez fizeram uma pesquisa entre as pessoas que um dia na história da vida delas, elas já levantaram a mão e aceitaram Jesus. Entendeu? Então era uma pesquisa desse tipo. A gente está muito acostumado a ver o Billy Graham e outros teleevangelistas, assim, nossa, faz uma pregação, tipo Descende, né? Enche um estádio de gente, assim, aí faz um apelo, aí o povo vai lá para frente, levanta a mão e aceita Jesus e tudo mais. E aí a pesquisa media, né? Qual que era a porcentagem de pessoas que um dia levantou a mão e foi lá para frente que ainda caminhava com Jesus. E a porcentagem tipo, assim, era baixíssima, era coisa de 4%, 5%. Eu não lembro mais ou menos de cabeça, mas assim, eu vi isso numa aula já há muito tempo atrás, mas isso me marcou. Falei assim, cara, então, claramente, aceitar Jesus não é você levantar a mão e ir lá para frente. Você percebeu? Tem um toró de gente que é manipulada emocionalmente para levantar a mão, para ir lá para frente, fazer aquele negócio, aí chora, aí na semana seguinte tá transando com o namorado, né? Então, assim, põe coberta em cima. Tem um monte de coisa que acontece por aí. Então, assim, você percebe que a conversão verdadeira, ela está relacionada com a mudança de cosmovisão. Ela muda a maneira como você percebe os seus relacionamentos, a maneira que você entende o mundo, uma mudança da vontade do seu coração. As coisas que você amava, tipo assim, coisas que desagradam a Deus, festa, tal, né, bagaceira, você passa a não gostar mais, aquilo começa a te machucar. E as coisas que você antes odiava, tipo assim, igreja, coisa de crente, ler Bíblia, louvor, tá no meio dos crentes, conversar potó, você passa a amar, porque aquilo ali te edifica, te faz crescer espiritualmente. Né? Então, assim, conversão não é simplesmente você levantar a mão e lá na frente no culto, é uma coisa mais profunda do que isso. Né? Por isso que a gente tem alguma dificuldade com esses eventos assim, de impacto. Não que eles não tenham o seu lugar, eles têm seu lugar também, tem o seu valor de alguma forma. Mas, assim, existem abordagens evangelísticas que são melhores. Né? E o evento de impacto, ele é uma sementinha que você joga ali, né? Assim, claro. Ele tem o seu lugar, igual você falou, mas nada substitui o caminhar junto, né? O discipulado, isso que você falou, o relacionamento, até para você mostrar em forma de palavras e em forma de testemunho também, né? Jesus mesmo caminhou com os discípulos, né? 3 anos, aí você pensa, é uma caminhada mesmo. Agora, gente, eu tenho uma pergunta. Vixe, eu vou fazer essa pergunta pro Lopes. É bomba? Ah, que joia! Livrou a gente! Pode fazer. Henrique, eu preciso ir no banheiro. Ótimo. Gente, seguinte, a gente tá falando assim, né, com muita seriedade e tal, rindo de vez em quando. Mas assim, a pergunta que não quer calar. Você já pagou algum mico? Quando você foi evangelizar alguém? Pagar algum mico? Ué, é difícil o Lopes não pagar mico. Né? Ele paga mico sempre. Talvez a minha vida é um mico. E detalhe, se a Noemi tá perguntando isso é porque ela já pagou um mico. E agora a gente vai saber qual. Não vou falar, vou ficar quietinha. Mas pior que assim, acho que eu não lembro. Devo já ter pegado algum, mas assim, nenhum que me marcou, eu acho, sabe? Eu já fiquei muito sem saber o que falar. Mas agora, assim, de pagar mico, assim, eu acho que não. Vocês já tiveram algum, assim? Eu acho que não. Também não, mas eu acho que eu já tive momentos, igual você falou, constrangedores. Eu também, que me despertou o seguinte, assim, ó. Nossa, se fosse o pastor aqui, ia ser muito melhor. Ou então você ficar na mão e falar assim, gente, eu tenho que... Nossa, olha aí. Ó, miserável homem que sou. O pastor Lucas salvou a gente lá no acampamento. Pastor Lucas, amigo nosso perguntou e a gente conseguiu. Não, pastor, vem cá, ajuda aqui. Não, e o detalhe, pastor Lucas, ele falou, não, sim, pode deixar. Abre aí tal versículo, tal, tem um ponto 1, 2, 3. Falei, gente, ele tava despreparado. Certeza, sério, Jesus acordou ele à noite e ele fez, não é possível. E aí, naquele momento, eu e o Gabriel, né, caiu-se a fronte. E falamos, precisamos ler a palavra. Fomos pro quarto. Desse jeito. Né, mas eu não lembro, Noemi. Agora eu quero te perguntar. Eu volto a pergunta. Qual foi o seu E eu não quero mico, saber Noemi? se você já teve. Eu quero saber qual foi o maior mico. O maior, vou contar pra vocês. Eu era adolescente, eu tinha uns 12 anos. Tava naquela, nossa, eu vou evangelizar o mundo, vou ganhar o mundo pra Jesus e tal. Eu vou começar pela minha rua. Aí eu falei assim, vou evangelizar alguém da minha rua. Gente, eu fui num rapaz que trabalhava na Lan House, lá perto de casa. Ai, que vergonha. Só no CS. Aí eu cheguei lá, assim, toda corajosa, né? Cheguei nele, ele tava lá no computador, bem assim, né? Nossa, Lan House, a gente começa a revelar a idade da gente aqui agora, né? Vai com calma, vai com calma. O que é Lan House? Salve, Orkut. Gente, todos vocês estão na época do Orkut, nem vem. Aí eu cheguei lá toda corajosa, né? Falei assim, vou falar de Jesus pro menino da Lan House. Aí cheguei lá, aí ele, super sério, né? Assim, com cara de que não fale comigo. Aí eu falei pra ele assim, você já ouviu falar de Jesus?
Aí ele bem assim no computador falou pra mim, já. Gente, Que bom. eu fiquei Tá assim, bom, então. Já o DJ? Não. o meu primo. Gente, eu fiquei com tanta vergonha, porque eu totalmente despreparada. Totalmente despreparada. O DJ já foi na festa. Assim, aquele amor, aquela vontade, aquele ânimo, mas totalmente despreparada. Aí, na hora que ele falou já, eu fiquei... Travou. Aí eu falei, ai, então tá bom, bom dia. Cara, Eu acho que você teve a não mesma queria. sensação da atendente da Renner, quando ela te pergunta, você quer fazer o nosso cartão? Aí a pessoa fala, quero. Aí ela não sabe o que fazer. Porque ela nunca chegou, não chegou esperava nesse aquela ponto. resposta. Nunca chegou nessa etapa, né? Gente, mas assim, eu guardo essa minha experiência que é engraçada pra pensar assim, poxa vida, quantos adolescentes, crianças, ou até mesmo adultos, não têm esse ímpeto, essa intenção tão positiva, mas estão despreparados, né? Não sabem, a pessoa vira e fala já, ou então, não quero saber, ou então, nossa, não. Cara, eu já tinha uma dessa, agora eu tô lembrando. Agora Foi conta o foi seu mico pra eu não Foi ficar um sozinha. pouco de mico. Foi inclusive num projeto da nossa igreja que teve uma vez, que foi Água da Vida, alguma coisa assim, que a gente ia evangelizar no Parque Ipiranga, a gente entregava Foi o água. Água de e tudo. Graça. Água de Água de graça, graça. isso! Todo mundo tava lá. Essa mesmo, todo mundo lá. Ei, salve Água de Graça. Água de graça. E o que aconteceu? Eu já tinha feito com algumas pessoas, tudo tava rolando assim, experiente. bênção. Você tava empolgado Tava igual eu. no mistério, O que aconteceu? Eu fui num senhor, ele tava com a esposa lá, sentado, tipo, fazendo um piquenique. Eu, olha, você conhece Jesus, não sei o que lá, Antes entreguei, da pandemia, viu, entreguei gente? a água, entreguei o bilhete e comecei a falar. E ele, não, mas assim, tudo certo, mas eu falando, e eu não deixava ele falar, não, e pau na máquina. E ele, não, mas eu acho que eu não preciso, não, você pode entregar para outra pessoa. E eu, esse cara não tá fazendo isso, não. Nossa, que mal educado, né? Pequei em mente e em espírito, pequei, falo mesmo. E ele vira pra mim e fala, porque eu sou pastor. E eu, ô pastor, então, o senhor vai me desculpar, tá tudo certo, louvado seja Deus. Eu falei, não, mas legal, um incentivo, muito legal isso que vocês estão fazendo. Eu falei, não, pastor, o senhor vai me desculpar, paz do Já Senhor, tentaram te mandei uma evangelizar? paz do Senhor, peguei meu bilhete, eu zarpei. Já tentaram te evangelizar alguma vez? Já. Já tentaram me evangelizar. É muito engraçado, é muito divertido. Acho que Engraçado, acho que evangélicos nunca- não. a pessoa olha pra mim e já vê, né, que Jesus... Tô brincando aí. Existe Às uma vezes, luz. tem realmente... Vê que você é caído, né? Que você precisa Que mesmo. de isso, Jesus. cara. Vão cair até Brincadeira, os mas cabelos. nunca tentei. Eu acho que não, nunca. Já me evangelizaram no ônibus e eu achei assim muito interessante que quando eu falei pra pessoa, né? Não, eu conheço Jesus, eu sou cristã também. Ah, que legal, não sei o Não, mas quê. o legal é você fazer o bobo pra deixar. Vamos ver como é que vai Não, eu nunca me evoluir. fiz pra de pessoa boba, pelo não. menos treinar, entendeu? Não, Você assim, fala, não, eu tô te testando aqui. Não, assim, me fazer de boba eu nunca fiz, não, mas mas é muito legal, né? Porque assim, não deixa de ser uma experiência também, né? Você ouvir uma pessoa te evangelizando, porque às vezes a gente tá tão acostumado com o falar e o ouvir, né? O Rubens experimentou isso. Se tivesse ouvido o pastor, né, Rubens, não teria pagado um mico. Eu tenho uma pergunta polêmica. E eu Não, acho mas que pra mim vai não. ser pra Noemi, porque vai entrar na Não. área dela. Agora Aí eu vou, sim. eu vou ao banheiro. Eu tenho minha visão, mas vamos lá, vamos ver o Henrique, que eu vou ao que... banheiro agora. Esqueci, tem que dormir cedo. Não, vai responder. Henrique, se você quiser entrar tá na gravando de parada, tarde. todo mundo... nada a ver, são 2 horas da É o tarde. som da tarde. A parada é a seguinte, e aí, todos somos missionários ou não? Ou missões é uma coisa, evangelismo é outra? Como é que entra aí nessa parada? Eu passo a bomba para a Mel. Não, você é a missionária. E aí? Não, essa pergunta é muito interessante, porque muitas pessoas fazem essa pergunta mesmo, né? A partir do momento que você entendeu que Jesus é o seu Salvador e que você foi salvo, você sim se torna alguém com uma missão. Porque o que é um missionário? É alguém que foi enviado, alguém que tem uma missão a partir de agora. Foi comissionado. Comissionado, Olha aí, exatamente. ó, já puxando aí. É isso, dá uma cola aí pra irmã, É. por favor.
Mas acho que essa sua pergunta passa muito por assim, para eu ser, então, obedecer a Deus, eu tenho que ir para a Índia, eu tenho que ir para a China para ser missionária, né? E a gente vai lá para o texto de Atos 1:8, quando Jesus fala que e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra, né? Precisamos de mais pessoas que decorem versículos. É porque esse versículo assim... João 3,16, porque Deus amou. Jesus chorou. Jesus chorou. Agora, onde está essa passagem? Outra bomba. Que isso, né? Nossa, em algum dos evangelhos. Aí sim! Eu diria que é João. Mas então, esse texto de Atos 1:8, ele diz exatamente isso. Vocês vão ser testemunhas, tanto em Jerusalém, em Anápolis, em Goiânia, como em Goiás, como em toda a Judéia e Samaria, como em todo o Brasil, até os confins da terra. E esse texto, ele não está dizendo para a gente que você tem que ser aqui primeiro, depois aqui, depois lá. Todos eles acontecem concomitantemente, todos eles acontecem ao mesmo tempo, né? E essa é uma pergunta muito interessante, porque assim, vamos supor que a Mel, vamos supor que o Lopes recebeu um chamado missionário para ir evangelizar, sei lá, na Mongólia, vamos supor. Aí a Mel fala assim, Lopes, que massa, eu vou te apoiar nesse seu projeto, eu vou te mandar oferta todo mês. O que a Mel está fazendo, evangelizando as pessoas no trabalho dela, na cidade dela, e apoiando o Lopes, é obedecer a esse texto de Atos. Eu evangelizar que missionário aqui, não é só quem vai, né? Não quem só sustenta quem vai, também. é quem sustenta, quem está segurando a corda do lado de cá. Só não vale você querer ser só aquele que sustenta. Tem muita gente que é assim, né? Tô ofertando, tô de boa, vou ficar na minha zona de conforto. Era isso que eu ia falar agora, porque o ser missionário é aqui, agora, na minha rua, na minha família, com os meus amigos, e é também eu entender que tem essa dimensão de alcançar os confins da terra. Então, quando a Mel envia uma oferta para o Lopes para ele evangelizar lá, a Mel está fazendo missões lá também. Isso é muito importante a gente destacar, porque às vezes a gente acha na igreja, eu só vou envolver com missões quando eu for, ou quando eu estiver dando uma oferta. Não, nós somos missionários, nós somos comissionados a pregar o evangelho, né? Então, agora eu jogo a bomba para vocês. E você sabe qual que é a diferença de dízimo e oferta, né? Você sabe? Alguém quer tentar? Eu sei a basicona. Eu Dízimo é uns 10%, a oferta vai do seu coração. Quem tem a visão tem o dom, responda. O Lopes acertou, de fato é. Mas eu definiria da seguinte forma. Oferta é aquilo que excede o dízimo. Porque se você não dá o dízimo e você dá uma oferta, você não deu uma oferta. Você entregou uma partezinha do seu dízimo que ainda está faltando outros santos. Aí o pessoal falou assim, mas não existe base bíblica para dízimo no Novo Testamento. Calma, peraí, vamos conversar. Não se emocione. Se a gente for olhar o Novo Testamento, de fato a gente não encontra uma base bíblica para a figura dos 10%. Mas a gente encontra base bíblica no Novo Testamento para uma contribuição regular, generosa e para o sustento da casa do Senhor. E nós estamos falando de um contexto de um pessoal que não entregava só 10%. Os caras entregavam tudo e às vezes dava até a vida. Então, se você for honesto intelectualmente, 10% é o mínimo, é ridículo, ridículo, ridículo. Então, eu sou da seguinte opinião, eu acho que você deveria, inclusive se você estiver me ouvindo, quiser adotar isso para sua vida, eu assino embaixo. Eu sou da opinião de você dar um 10% e mais uma porcentagem mensal de ofertas que Deus colocar no seu coração. Se essa porcentagem a mais do 10%, você vai dar de ofertas, sustentar missões, for 10, 15, 5, 1, 25, é Deus que vai colocar no seu coração. Mas eu sou da opinião de que todo mês tem que dar os 10, no mínimo os 10%, mais uma porcentagem da sua renda de oferta, só de oferta missionária. É a nossa responsabilidade. É válido lembrar também que a oferta missionária não é só dinheiro, gente. A gente tem muitos relatos de missionários que, por exemplo, não têm condição de pagar um dentista, um tratamento dentário, passam anos lá no campo, voltam precisando fazer um check-up, precisando fazer um check-up na saúde. Então, às vezes você fala assim, eu não dou conta de dar tantos % de oferta, mas tá aqui o meu trabalho. Vem cá, missionário, que eu vou te atender, eu vou cuidar dos seus dentes todos, não vou te cobrar. Essa vai ser a minha oferta na sua vida. Vou te ofertar até o material. Exatamente. Então, assim,
compreender essa dimensão do evangelho aqui, agora, onde eu estou, educando meus filhos para que eles tenham essa compreensão também, usando a minha profissão como oferta, orando. Gente, missionário precisa muito de oração. Sim. E então, assim, somos missionários, Rubens, sim, somos todos missionários. Alguns, sim, foram chamados especialmente para Deus para ir para um lugar mais desafiador, para ir para outro campo, né? E a gente precisa lembrar também uma fronteira não alcançada, né? Um lugar não alcançado, né? Eu tive colegas lá do meu curso que Deus tocou e deu uma convicção de que eles deveriam pregar para línguas que não tinham um versículo traduzido. Você pensa que tem culturas, pessoas hoje que não tem um versículo sequer traduzido. E aí Deus chama essa pessoa para ir para lá. Gente, eu tenho o maior prazer de apoiar, de enviar essa pessoa, de orar por ela, de quando ela vir para cá eu ofertar alguma coisa do meu trabalho, aquilo que eu puder. Então, assim, essa dimensão em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, ela precisa acontecer junto, igual, agora, né? Não só uma atrás da outra, ou uma mais importante que a outra. E sempre rola aquela perguntinha também, né? Que é importante a gente enfatizar. Posso dar meu dízimo para missões? Posso pegar, ao invés de dar meu dízimo para a Igreja Central de Anápolis, posso enviar isso direto na mão do missionário? Não pode. A base, como eu falei, não existe base bíblica para os 10%, mas a base bíblica é para muito mais de 10%, e ela é para o sustento da casa do Senhor. Então, você tem que deixar o seu dízimo na igreja, no mínimo 10% na igreja, e a partir de 10%, então, aí você pode entregar na mão do missionário direto. Aí, o pastor Samuel ensina para nós que você não dá o dízimo por 3 motivos diferentes. Primeiro, você não acredita que isso é bíblico. Não tem como. Tem base no Antigo Testamento, tem base no Novo, assim, de cabo a rabo, assim. Geralmente, as pessoas que não querem dar o dízimo, elas começam com esse negócio, porque, assim, na verdade, elas não querem dar de jeito nenhum, né? Elas nunca falam assim, não existe 10% no Novo Testamento, eu quero dar 20%. Mentira, não existe 10%, não existe 10%, você não quer dar. É porque ama mais o dinheiro do que a Deus, né? Você nunca vê errando para mais, é sempre para menos. Então, assim, primeiro, elas não acreditam que não é bíblico. A gente sabe que tem base bíblica, assim, excessiva para esse assunto. Segundo, elas não confiam na liderança da igreja. É o segundo motivo pelo qual as pessoas não dão dízimo. Elas acham que o pastor vai roubar o dinheiro delas, né? Meus irmãos, nós somos uma igreja presbiterianas. Inclusive, assim, eu te incentivo a você conhecer como é que funciona o sistema financeiro na igreja presbiteriana. Pastor nem encosta no dinheiro, só para você ter uma noção. Tudo que é dinheiro nosso é bem arrumadinho. Então, assim, não tem motivo para desconfiança nesse negócio. E terceiro, você não se sente parte da igreja. Tipo assim, se essa aqui não é minha igreja, não tem nada a ver com isso daqui, essa luz não tem nada a ver comigo, essa comida, essa água, não sei eu quem paga, esse pastor, esses diáconos, não tem nada a ver comigo. Então, eu não contribuo, eu não me sinto parte dessa igreja. Então, assim, se a gente tem esses 3 elementos, é nossa obrigação. Eu estou entrando nesse tempo que isso aqui tem a ver com missões, tem a ver também com o dinheiro que a gente entrega, né? E a própria igreja faz missões com o dinheiro que a gente paga de dízimos, né? A Igreja Central de Anápolis tem um departamento de missões e que investe muito dinheiro. Uma grande porcentagem da renda da Igreja Central de Anápolis é destinada a missões. E, assim, é muito interessante a gente falar de dinheiro em relação a evangelismo, a missões e tudo, porque, gente, o missionário é uma pessoa como eu e vocês, como você e eu, né? Come, precisa de tomar um lanche com a família, de fazer um passeio. De lazer, comprar um videogame. Gente, o missionário tem filho que faz aniversário, sabe? Presenteie o filho de um missionário ou dá condição para que ele dê um presente legal para os seus filhos, né? A gente perde, às vezes, a empatia de que somos missionários aqui agora, então eu preciso olhar para aquela família missionária e pensar assim, poxa, se eu tivesse lá, como eu gostaria de ser abençoado com tal coisa, então eu vou fazer isso por ele, né? Mas, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre evangelização e missões, né, tem esse livro aqui do John Piper que eu gosto muito. Inclusive, foi a Cris, minha amiga, que me deu. Mostra pra câmera. Ai, cadê? Ai, meu Deus, é esse aqui? Esse azulzinho. Excelente esse livro. Ele responde, assim, perguntas muito interessantes. E essa que o Rubens falou também, o meu tá todo riscadinho. O propósito de Cristo na evangelização. Ele tem muito, assim, nesse assunto, né? Fazer missões quando morrer é lucro. Olha só, né? Porque o missionário que está lá num campo de perseguição, ele tá vivendo esse morrer é lucro o tempo todo. E não é só ele, é a família também. Imagina, você está com seu filho lá, criança pequenininha, e é interessante que as crianças entendem isso de uma maneira muito, assim, mais profunda do que a gente acha, né? Não, o papai, ele tá falando de Jesus e aqui as pessoas não gostam disso. E aí o papai pode não voltar. E aí?
Cadê a nossa empatia de dizer assim, meu Deus, eu também sou da família de Deus, eu também sou da família de Cristo. Eu prego o evangelho aqui, mas eu também prego lá quando eu oferto na vida dessa família, né? E a gente também, isso que a Noemi falou é importante, que a gente precisa desmistificar a figura do missionário. Porque tem gente que acha que o missionário, tipo assim, ele tem que ser pobre, ele tem que se virar com o mínimo do mínimo do mínimo. Tem que estar fora de moda. Meu Deus, o missionário está usando dinheiro da oferta para comprar um videogame pro filho. Meu irmão, o missionário é gente, o filho dele precisa de um videogame para brincar. Sabe assim, ele precisa sair pro cinema, ele precisa comprar roupa pra família, ter um carro, entendeu? Às vezes a pessoa tem aquela visão do missionário assim, nossa, meu Deus, ele está usando dinheiro de oferta missionário para, sabe assim, para fazer uma viagem. Ele precisa fazer uma viagem, né? Ele é ser humano, entendeu? A gente precisa desmistificar essa figura do missionário que vive assim no limite do limite, sempre na pobreza, né? E eu acho que isso também acaba influenciando aquilo que eu falei, de que às vezes nossa geração não se atenta a, tipo, eu posso fazer isso também, posso estar nesse combate também. Porque fala assim, não, pelo amor de Deus, olha isso daí, que vida é essa? Eu não quero isso pra mim, não. E não tem nada a ver, é uma pessoa, um ser humano, que ele tem que ter todas as outras coisas também. Paga escola pro filho, né? E isso pode até entrar em outro problema também, que o John Piper ele fala muito bem, e por isso até que eu fiz essa pergunta para Noemi, que ele fala assim, cara, o outro lado pode ser muito diminuído também, o lado de uma missão transcultural, porque, não, beleza, então todo mundo é missionário, então, véio, cada um que se vire na sua terra, na sua língua, E é isso aí, eu tô aqui, vou pregar pro meu vizinho, tá tudo certo. Então, assim, igual a Noemi falou, tem chamados específicos para cada pessoa. E, cara, precisa de gente para romper barreiras culturais, para ir aonde a igreja, onde não tem uma igreja, onde não tem pessoas falando, onde não tem uma tradução da Bíblia na língua, precisa desse pessoal. Onde o clima é diferente. Onde é uma coisa hostil. A comida é diferente. Assim, tem muitos relatos de missionários que demoram muito para se acostumar com a comida. Gente, é intestino, é corpo nosso, né? Então, eles enfrentam muitos desafios que, às vezes, aqui pra gente é muito cômodo. Eu não vivo isso aqui, né? Mas isso a gente tá falando de missões transculturais, né? E eu vou te falar, eu às vezes até me dá vergonha, porque assim, a gente reclama e a gente tem... olha isso, a gente tem vergonha e timidez de pregar o evangelho em Anápolis, nossa, no meu ar-condicionado, pro meu colega, que, nossa, a maioria já ouviu falar alguma coisa de Jesus, alguém já ouviu falar. Pode até não acreditar, mas já ouviu falar. Mas eu fico incomodado, não sei o que a sociedade vai pensar. E o cara tá lá, morrendo, tá lá tendo diarreia todo dia, porque tá comendo uma comida que nunca comeu. Eu não ia falar essa palavra, não, mas... Não, vou falar. Vim para falar as verdades. Então, assim, cara, isso é até... pra gente até ridículo. É ridículo. E assim, Jesus mandou a gente ir, né? Esse pessoal vai ter piscina no céu. Só não tá na Bíblia, não, mas... Eles vão ter uma pedrinha a mais no galardão. Mas assim, uma coisa que eu queria dizer também é que Jesus mandou a gente ir até os confins da terra. Porque Jesus vai voltar quando todas as culturas, todo mundo tiver tido a oportunidade de ouvir falar dessa mensagem de salvação, né? Então, gente, se tem uma ilha lá nas Filipinas que tem um povo que não ouviu falar de Jesus, o que a gente está fazendo por isso, por eles? A mesma graça que te alcançou é a graça que pode alcançar eles lá. Eu tenho outra questão para levantar. Pra mim, já tô até imaginando qual que é a bomba não, que ele vai mandar. É tranquilo. Essa suada aqui não já. É bomba, não. É porque, assim, eu gosto muito da forma como o apóstolo Paulo, ele enxerga o evangelho. E ele enxerga o papel dele no evangelho. Eu queria saber de vocês. Depois eu vou falar, ou eu já posso falar, não sei o que vocês preferem. Mas, assim, como vocês se enxergam diante do evangelho? Eu já vou falar. Pode falar. O apóstolo Paulo, ele Eu achei que ele ia perguntar assim, a gente pode apressar a volta de Jesus pregando o evangelho Não, não é isso, não. Nossa, mas é uma Essa boa. é uma Vamos pergunta entrar boa. na próxima. Tô brincando. Mas o apóstolo Paulo, ele se enxerga, e isso está muito explícito em Romanos, como devedor, né? Jesus, ele entregou o evangelho a ele foi salvo, então agora ele é um devedor. É como se eu pegasse um dinheiro, entregasse para o Gabriel e falar, Gabriel, repassa para o pessoal. Então agora o Gabriel está em dívida com o pessoal, porque foi entregue a ele uma responsabilidade, uma palavra, salvação.
Então, assim, eu acho muito legal essa dinâmica que Paulo tem com o evangelho, porque aí entra na questão, e aí, todo mundo tem que evangelizar? Todo mundo tem que fazer esse papel? É função de todo mundo? É função só do pregador? É função... E Paulo já enxerga como uma dívida que todos que foram salvos têm. O que vocês acham disso? Como é que vocês enxergam? Como é que vocês acham que essa dinâmica melhora a questão do eu vou, eu não vou, eu falo, eu não falo? Com vocês, Melina. Tô brincando. Pode falar. Então, eu acho, a Melina, acho que foi a Melina que falou, acho que no começo, que tem um versículo do ID, né? Jesus comissionou a gente, ele volta, fala com os discípulos, vai, prega o evangelho, faz discípulo, batiza. A grande comissão. Né? A grande comissão. E a Bíblia também fala que se a gente ama Jesus, a gente obedece os mandamentos deles, né? Então, eu acho que isso tem... No ponto que a gente se converte para Cristo e a gente tem nosso ser transformado, a gente começa a ver isso como uma obrigação mesmo e como uma forma da gente, igual a Noemi falou, o que mudou a nossa vida, se a gente não contar para o nosso melhor amigo, aquela pessoa que está do nosso lado, é um egoísmo tremendo, porque a nossa vida, ela está salva, né? Agora a gente ganhou a vida eterna em Jesus Cristo por causa desse momento que a gente teve. Então, eu entendo, pelo menos o que tem no meu coração é que por todos os problemas que a gente enfrenta para evangelizar, eu preciso evangelizar. E eu tenho que fazer isso com amor, eu tenho que fazer isso do jeito que Jesus me falou. Sendo um servo de Cristo, escravo de Cristo e amando a Jesus. Amém, queridos. A gente, então, partindo aqui para o encerramento, já recebi o toque ali de que a gente está chegando no nosso limite de tempo. Mas assim, eu gostaria de encerrar fazendo um resuminho para você que nos acompanha do que a gente discutiu aqui e de como você pode entender o evangelismo de uma maneira bem prática. Primeiro, importantíssimo, você tem que ser intencional nos seus relacionamentos. Você tem que se relacionar com as pessoas com intencionalidade, se interessando de verdade pela vida delas, conectando-se com a vida de quem não é crente, amando de verdade, para que em momento oportuno na amizade de vocês, o Senhor Jesus abra o espaço para você pregar o evangelho. Isso não precisa acontecer tudo de uma vez, pode ser acontecer de pouquinho em pouquinho, mas você tem que ser intencional com essas pessoas. Segundo, você tem que ganhar, depois de ganhar ela para você tem que ganhar ela para o seu pequeno grupo. O pequeno grupo é uma excelente ferramenta de evangelismo, para você conectar ela com outros cristãos e eles também te ajudarem no processo de evangelismo e você apresentar Jesus. Mas se você tiver que apresentar Jesus de uma maneira mais propositiva e você quiser comunicar a verdade da salvação, tem uma maneira muito jóia de você fazer isso, que é basicamente da seguinte forma. Eu vou conversar aqui com o Rubens, a gente vai simular aqui um processo de evangelismo, então, e eu queria que você percebesse todos esses elementos que a gente foi conversando aqui ao longo de toda a conversa. Lembrar que a gente falou que o evangelho ele é um remédio e que a pessoa primeiro ela tem que ter consciência de que ela precisa da salvação, de que ela está rodada? Então, a gente começa evangelizando mais ou menos da seguinte forma. Manão, cara, você já se pergunta, já leu em algum lugar que Jesus salva, né? Tipo assim, isso a gente vê pintado na parede. Já ouvi falar. A gente já ouviu falar muito. Já se perguntou, salva de quê? Não, eu tô tranquilo. Eu acho que não... Um negócio que a gente precisa se perguntar, né? Cara, mas Jesus me salva de quê? Vou tentar te explicar do quê. Pensa comigo rapidinho. Você consegue contar quantas vezes você já mentiu? Não, é difícil. Não, porque... Já menti muitas vezes. Foram muitas, né? A gente mente ao longo do nosso história da nossa vida. Sim. Como é que a gente chama uma pessoa que mente muitas vezes? Mentiroso. Mentiroso. Portanto, o que é que nós somos? Mentirosos. Mentirosos. Mas a palavra de Deus diz que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. E não para por aí. Você já ficou com raiva de alguém na sua vida? Você falou assim, nossa, mas fulano... Nossa, no trânsito, então... Com Gabriel, né? Nossa, Gabriel. A cruz que eu carrego ali é pesadíssima. Muitas vezes, né? O fardo é pesado. A gente fica com raiva das pessoas ao longo da nossa vida. Às vezes até de gente que a gente ama, né? Que está muito próximo da gente. Só que a Bíblia fala pra gente que só da gente se irar contra o nosso irmão no nosso coração, a gente já o assassinou. Isso é pesado. Como é que a gente chama uma pessoa que assassina muitas vezes? Serial killer. Assassino, né? Assassino. Portanto, o que é que nós somos? Assassinos. Mas não para por aí, o negócio vai mais embaixo. Você já olhou para alguém um desejo sexual no coração e falou assim, nossa, fulano? Com certeza, sim, né? Sim. Isso faz parte do que significa ser humano, faz parte da nossa experiência. A gente tem desejo sexual pelas pessoas. Só que Jesus diz para nós, Mateus 5,28, que só da gente olhar para uma pessoa com desejo sexual no coração, a gente já adulterou com ela. E se você não é casado, você já fornicou com ela só de você sentir o desejo.
E a palavra de Deus fala que nem adúlteros e nem fornicadores entrarão no reino dos céus. Cara, eu só falei 3 dos 10 mandamentos. E a gente já rodou em todos. Você acha que se Deus fosse te julgar agora para decidir se você merece ou não merece entrar no céu dele, baseado apenas nos 10 mandamentos, você acha que ele te consideraria culpado ou inocente? Culpado, ia rodar igual uma Beyblade. Culpado, né? Gente, o Rubens é da época da Beyblade. Culpado. Portanto, você acha que você merece o céu ou o inferno? Inferno. Percebeu? Essa primeira etapa do evangelismo aqui foi a etapa da demonstração. A gente está demonstrando para ele que ele não merece ser salvo. Mas aí, de repente, o Rubens poderia falar assim, cara, é verdade, tudo isso aconteceu mesmo. Mas eu sou um cara que ajuda velhinhos a atravessar a rua, eu sou um cara que envia o dinheiro para Médicos Sem Fronteiras, eu sou um cara muito gente boa. Será que Deus não vai avaliar nada disso? Para responder esse tipo de pergunta, você pode usar uma analogia. Você pode falar para ele assim, cara, mas peraí. Não, realmente, eu não duvido, não. Até boto fé que você é um cara muito gente boa mesmo, você faz isso e isso assim, assado. Mas vamos fazer uma analogia aqui agora, pensando no sistema jurídico brasileiro de 2020. Tem um cara chamado João. Esse cara é muito gente boa, ele ajuda velhos a atravessar a rua, ele tem um orfanato, envia dinheiro para Médicos Sem Fronteiras. É um cara muito bem. Se alguém fosse entrar no céu porque merece, esse cara seria o primeiro da fila. Só que o João tem um hábito muito feio. João gosta de vez em quando, ele molesta uma criancinha ali ou outro do orfanato, mas assim, só de vez em quando. E aí, de repente, a Polícia Federal pega esse cara e esse cara é levado a juízo. Nós estamos na corte. Você acha que se esse cara chegar para o juiz e falar assim, mas seu juiz, eu sou um cara tão gente boa, tem um orfanato, não sei o quê, envia dinheiro para Médicos Sem Fronteiras, tem como você me liberar dessa pena aí, não? O que você acha que o juiz vai falar para ele? A bondade dele não inviabiliza o erro, né? Exatamente. Falou assim, olha, muito bom o que você faz, bom seria se todos vocês fizessem isso também, mas isso não passa da sua obrigação. E as coisas que você fez de ruim não anulam o que você fez de mal. Você cometeu um crime e você tem que pagar pelos seus erros. É mais ou menos a mesma lógica com Deus. Deus, nós fazemos coisas boas, mas as coisas boas que nós fazemos não apagam todos os crimes que nós temos contra Deus. A palavra de Deus fala, a alma que pecar, essa deve morrer. Então, assim, nós somos pecadores, nosso destino é o inferno. Inclusive, as coisas boas são trapos de imundícia, né? Exatamente. Nada. Mas Converteu rápido, hein, Rubens? se você Eu já li isso em algum lugar. se você parar o evangelismo aqui, é onde a Melina falou que você fica sem esperança. O evangelismo ele não pode vir até aqui. Todo o seu esforço até aqui foi para tentar convencer o fulano de que ele é um pecador que merece o inferno. Mas agora que vem o remédio, agora que você apresenta a salvação. Fala assim, cara, mas eu vou te contar um negócio, tem uma esperança para a gente. O Deus, quando olhou para a gente, falou assim, cara, eu preciso resolver o problema desse povo. Então ele pensou numa maneira de como isso poderia acontecer. O que Deus fez? O próprio Deus encarnou na pessoa de Jesus Cristo. Viveu uma vida sem nunca jamais pecar e morreu numa cruz no meu e no seu lugar. A palavra de Deus nos diz que a alma que pecar essa deve morrer? Então, de duas uma. Ou morre você e você vai para o inferno pagar eternamente pelos seus pecados, ou alguém morre no seu lugar. Foi isso que Jesus veio fazer. Então, quando você crê em Jesus, que você se arrepende dos seus pecados, você entrega a sua vida para Jesus, o que Deus está fazendo é pegando a sua vida, o seu boleto de dívida gigantesco e rasgando. Porque alguém já pagou a sua dívida, alguém morreu no seu lugar. Essa é a ideia. Os seus pecados foram pagos. Alguém foi punido no seu lugar. E agora você pode, então, entrar no céu. Você continua sendo culpado, você não merece entrar no céu. Mas você entra porque a sua dívida foi paga por outra pessoa. Essa foi a missão de Jesus. E aqui eu gosto sempre de falar assim, olha, o próprio Deus encarnou na pessoa de Jesus. Porque você está dando um foco, dando uma ênfase na divindade de Jesus. Então, esse é o processo de evangelismo. Mostra o pecado, mostra a maneira como eles são salvos, explica o processo de substituição de Jesus. E dá para fazer isso dessa forma bem informal. A ideia é que seja uma conversa, tipo assim, quase perguntas retóricas. Você não quer que a pessoa divague. Se ela começar a divagar, você corta ela, traz ela de volta para o processo. Porque a ideia não é ela conversar nesse momento, você quer explicar para ela. As perguntas são só ferramentas didáticas. E assim, você evangeliza uma pessoa. Então, se você precisar entregar o recado, é assim que você entrega. Mas a ideia é que você seja construído ao longo de uma caminhada. Tá bom? Obrigado por ter assistido até aqui. A gente encerra aqui nosso bate-papo. Você é muito querido por nós. Se puder, compartilhe esse vídeo, abençoe outras pessoas também, ajude outras pessoas a aprenderem a evangelizar e estamos juntos sempre. Fica com Deus, é nóis.